Bom dia a todos. Em nome da AEP, queria dar-vos as boas-vindas aqui ao webinar sobre os mercados Estónia e Lituânia. Agradecia ao Zé Carlos Pereira aqui a sessão para nos dar esta sessão de mentoring que está incluída no projeto BAU Business on the Way. Zé Carlos, dava-te então a palavra para dar início aqui a este webinar. Muito obrigada. Cristina, eu é que agradeço. Portanto, um bom dia a todos, pelo facto de, entretanto, desafio, por coincidência, não nos Bálticos, mas sim nos Balcãs, um bocadinho, vou ter a oportunidade até de estar, por acaso, na próxima semana, 2 dias em Belgrado, na Sérvia. Pronto, mas hoje o que é que vamos tratar? E é interessante porque a própria missão da AEP está posicionada, embora a informação ainda portanto, não esteja disponível, mas todos vocês depois vão ter a oportunidade de receber, não é? E vai haver outras pessoas, provavelmente, durante a sessão. Então vão entrar e vai ficar disponível. A missão que a AEP, dentro do projeto BAU, vai desenvolver a estes dois mercados dos Bálticos, não é? Os Bálticos são aqueles 3 países que estão ali, portanto, Estónia cá em cima, para quem tenta olhar para o mapa, depois vamos ter a oportunidade de olhar para isso, que é a Estónia, depois a Letónia e a Lituânia. A Letónia vai ficar aqui a meio, não é? Entre os dois. Depois temos Tallinn e temos Vilnius na componente das principais cidades dos dois mercados. Mas a missão está marcada porque quem entretanto, não sei se uma curiosidade, quem entretanto já teve a oportunidade de estar mais nesta parte mais a norte, não é? Que é interessante de termos, não é? Eu, por acaso já tive também, pronto, só para passar, não é, um pouco da minha experiência, também já tive deslocado uns meses e a viver mesmo, não aí, mas sim nos nórdicos, em Copenhaga. E é interessante, porque a missão também passa um bocadinho por aí, naquele período de junho, que é quando apanhamos um período, para quem tanto já viveu, ou então tem essa experiência, que na parte de inverno é um bocadinho mais nostálgica, porque temos poucas horas de dia, mas no período mais de verão, não é? Em que, entretanto, a missão vai ser, entretanto, organizada e bem organizada pela PAIP, em função de outras experiências também que já teve, com índices de satisfação bastante positivos, que é de termos quase 19, 20 horas de dia, portanto, então se tiver sol, não é? É interessante, portanto, dá outra dinâmica e outra luz à própria, se me permitem um pouco esta brincadeira, dinâmica que é interessante isso, não é? De viver, de estar lá e de ter essa oportunidade de mais noite ou mais dia, diferente daquilo que nós, entanto, vivemos aqui mais neste momento estou sediado também em Portugal. Portanto, é dar-vos as boas-vindas. Estas sessões, e é interessante, estas sessões, muitas vezes, nós agora estamos a tentar organizá-las num formato do webinar, portanto, um web seminar, não é? Porquê? Duas razões. Perdemos dinâmicas, não é? Eu estou a ver aqui 2 ou 3 pessoas, as quais já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, e quando estamos presencialmente, permite-nos outro tipo de dinâmicas, não é? De mais proximidade, mais relacional. Eu acho que os mercados também são muito relacionais, não é? Eu uso muito esta expressão primeiro cria relação e depois, entretanto, trata da transação, porque eu acho, não quer dizer que não possamos fazer transações sem relações, entre aspas, não é? Mas eu acho que quando nós construímos relações, provavelmente construímos outro tipo de dinâmicas e de pontos com os mercados, com importadores, com distribuidores, com os compradores, sejam eles quais forem, em qualquer mercado, não é? Depois depende da ligação, não temos optado para trabalhar isso, da parte mais multicultural, não é? De ligação a outras pessoas, mas eu, mais do que as nossas competências, mais do que os nossos produtos, eu insisto muitas vezes nisso, mais que os nossos produtos, mais das nossas competências, mais que a nossa organização, mais daquilo que fazemos, dos preços que temos, das especificações técnicas que fazemos, não interessa se tem engenharia, se são produtos alimentares, outro tipo de situações, é a parte toda que nós temos a capacidade de termos de perceber o outro e nos relacionamos com o outro e de fazermos ligações aos outros. Portanto, a componente de ligação vale mais que a componente, claro que as habilidades, as técnicas, as competências são relevantes. Mas a ligação e a empatia ao outro é provavelmente das armas mais poderosas no processo de influência, num caminho de compra, mais relevante, e eu insisto muito nisso e às vezes vai esquecendo. Portanto, a maior arte de qualquer de nós, seres humanos, não é? Que somos todos seres humanos, e podemos estar aqui a falar do B2B ou do B2C,
mas esta ligação, não é? À partida, numa transação, existem duas pessoas, não é? E se nós compreendemos o outro e a forma, o que é que o leva a decidir, acima de tudo, não é? Qual é o processo de decisão dele, independentemente da cultura do país ou da cultura do negócio, que uma coisa é a cultura do país, vamos falar um bocadinho disso, e outra coisa é a cultura do negócio, pode fazer a diferença, não é? Ou pode ser a diferença que faz a diferença em sermos mais efetivos e termos mais conversões. E ainda ontem, ao final do dia, por acaso, na componente de. A Cristina não se vai zangar comigo de estar a falar sobre isto, acho eu, que é muito setorial, não é a EP que é mais multissetorial. Na componente, e estava numa situação com a componente da indústria de. Pá, estamos a falar da componente mais da indústria de moldes, não é? E depois estávamos a discutir um pouco essa situação, e onde é que a maior parte de nós, eu estou-me a incluir também, não estou a fugir disto, nem a dizer que sou um ser especial, bem pelo contrário, não é? E muitas das coisas que eu vou partilhar hoje podem ser ditas por outras pessoas de formas totalmente distintas. Também podem estar certas. Desde que levem a resultados, está tudo perfeito. E estávamos a falar um pouco não é, dessa componente toda de pessoas. E onde é que nós, a maior parte de nós falhamos? Que é, acima de tudo, independentemente de uma missão, de uma feira que a AEP organiza, e organiza bem, e organiza, para algumas pessoas podem não ter aqui consciência da dimensão e da cutilância e da profundidade do próprio festival, estamos a falar muitas vezes mais de 40, não é? 40 e quase 50, dependendo dos anos, quase 50 ações promocionais e a ajudar efetivamente as empresas portuguesas a percorrerem um caminho na componente internacional, umas mais maduras, outras menos maduras. E onde é que nós falhamos? Acreditem, isto é, eu estou a dizer que também falho, não é? Estou a dizer onde nós mais falhamos é no follow-up. Há um conjunto de oportunidades, muitas vezes, que são abertas, que são estabelecidas por vocês próprios, como export managers, como donos de empresas, numa missão, mas que depois abrimos tantas situações e tantas luzes e tantas oportunidades. Onde nós falhamos é naquele percurso todo de médio e longo prazo, em que não tocamos, entre aspas, não é? Ou persistimos. Veja uma coisa é insistir. Ajudem-me aqui também, que é, uma coisa é insistir, outra coisa é persistir. As pessoas confundem insistir com persistir. Insistir é ir sempre pelo mesmo caminho e dar toques no cliente, entre aspas, não é? Se me permitem. Persistir é diferente. Persistir é fazer um follow-up ativo, profissional e mudando algumas situações de abordagem até conseguir exercer o nosso poder de influência no outro, puxando o nosso valor, a atenção àquilo que entretanto lhe estamos a apresentar. E muitas vezes é nessas diferentes abordagens ou formas diferentes de chegar até ao mesmo sítio que ganhamos ou que não ganhamos. Mas vamos arrancar aqui. Desculpem estar a fazer esta pequena e breve introdução, porque eu acho que é aí que a maior parte de nós falhamos, que é nós fazemos mal o follow-up, o acompanhamento permanente. E temos de olhar para um cliente não por um período de tempo ou uma fotografia, mas sim para um tempo. Eu não vou entrar aqui em indicadores do pipeline internacional, de custo de aquisição de cliente, lifetime value do cliente, que a maioria de nós também não calculamos. Eu depois posso, se vocês quiserem, eu falo um pouco sobre isso, sobre o custo de aquisição de cliente e o lifetime value do cliente, são duas variáveis para mim interessantíssimas em qualquer missão, em qualquer visita ao mercado, prospecção, seja acompanhado pela AIP, seja vocês fazerem ou fazerem essa mesma prospecção individualmente e com mérito e com resultados. Ajudem-me, por favor, porque eu agora deixo de ver alguns de vocês. Está em ecrã completo, não está? Ajuda-me, Cristina, por favor, sim? Perfeito. Obrigado. O que é que nós vamos fazer? Obrigado, Paulo. Já vi aqui. As mensagens eu consigo ver aqui. Obrigado, Paulo, pela mensagem. Ah, como é que nós vamos fazer isto? Vamos fazer aqui uma pequena fotografia, não é? Ao que está a acontecer. Vou tentar ser o mais breve possível, não é? Não estar aqui a... Eu acho que isto é importante, que é fazer um bocadinho... Não é um aquecimento, não é o warm-up, não é? É como numa corrida de Fórmula 1. Os carros primeiros têm de dar uma volta à pista para aquecer os pneus, não é? Para estarmos mais ativos ou para termos mais resultados. E eu falo um bocadinho que é importante. Ainda ontem por acaso saíram notícias, a Cristina até teve a amabilidade de me partilhar uma notícia da parte toda enquanto aqui em Portugal, na componente de inflação, não é? Pelos dados que nós temos, que também valem o que valem, mas são dados, são factos, não é? Que a inflação está um bocadinho a baixar em países como a Alemanha, Espanha e França, parece que houve um... Temos de ler depois esta curva, não é? É uma coisa que nos está a influenciar, tanto o custo do dinheiro como a componente toda de inflação, nos nossos negócios, nos contratos, nos preços que entretanto estamos a praticar, nas nossas tabelas, seja lá o que for.
E vamos depois falar um bocadinho destes dois países. Estes dois países, acho que é relevante, estamos a falar sobre isto, são duas economias relativamente pequenas, não é? Portanto, estamos a falar de economias que as duas juntas andam, sei lá, nos 50%, 60% do valor, em termos de PIB, Produto Interno Bruto, do valor da economia portuguesa. Agora é uma coisa interessante, são ambos países que conseguiram a sua, em função, não vou ter a falar de história, que é importante às vezes também, mas que é, nós percebemos, não temos de ficar agarrados à história, mas temos de ler a história para poder perceber, em parte, o futuro, não é? E não cometer os mesmos erros e estar atento às dinâmicas todas do mundo. Conseguiram a sua independência nos anos, não é? Portanto, independência da, da antiga União Soviética nos anos 90, 91, para não estar a dizer, independentemente de algumas transformações, de algumas mudanças, há um dos países que ainda faz, e irá fazer, não é? Fronteira com a própria Federação Russa hoje, não é? Mas que teve, numa ótica de história, não é? Da componente mais Idade Média e medieval, vejam, a própria, para vocês terem uma ideia, a Lituânia chegou a ser um dos países com maior dimensão naquela toda zona na Idade Média, em termos de dimensão do próprio país. E é importante percebermos isto numa ótica de movimentos e de história que estão associadas. Uma coisa muito relevante, eu disse-vos isso, vale um bocadinho mais de metade da nossa economia às duas economias juntas. Vamos falar sobre isso. Mas posso-vos dizer uma coisa, embora tivessem uma adesão quase 30 anos, adesão mais concreta, não é? À própria União Europeia, na primeira década deste século, assim de uma forma mais formal, independentemente depois da componente do euro vir um bocadinho mais, uns anos mais à frente, é interessante eu vos passar a informação, porque há pessoas que não têm esta noção, em quase todos os indicadores macroeconómicos, pá, de transparência, de facilidade de fazer negócios, de dinâmica da própria economia num conjunto de indicadores, estão acima da economia portuguesa. Portanto, se há dois países que têm feito comportamentos, a Letónia lá ali pelo meio, mas vamos falar especificamente disso, também dentro dos três países bálticos, mas tem feito uma dinâmica e aproveitado muito bem também a componente toda de coesão e de fundos europeus, tem indicadores neste momento, vamos partir dentro da dimensão da economia que tem, superiores ao nosso. Eu posso dizer que o PIB per capita, portanto, a riqueza, que é o PIB dividido pelo número de pessoas, não é, pela população, embora ambos os países tenham populações pequeninas, quando estamos a falar do nosso país também é pequenino, 10 milhões, você tem indicadores muito significativos, que é o PIB per capita em ambos os países está superior ao PIB per capita português. Normalmente é um indicador que se mede muito, que é a riqueza do país, está muito relacionada com dividir isto. Vale o que vale, porque pode haver pessoas com 10 mil, mas ambos os países, um deles está nos 23 mil dólares, não é? E o outro está nos 29, mas depois vamos ver aí com mais profundidade. E acho que é importante às vezes falarmos disto, porque, porque as performances destes mesmos países são muito interessantes e a dinâmica da própria economia. E depois vamos chegar também à conclusão, com factos, não é? Não é com a minha opinião, nem com o meu achismo, é com factos. Eu acho que uma coisa é termos uma opinião, outra coisa é darmos uma opinião baseada em factos, não é? Porque quando nós damos uma opinião baseada em factos, à partida estamos a alicerçar em alguma coisa mais racional, não é? E não num achismo. Ou aquilo que pensamos que. Por isso é que eu te quero dizer, eu também não sou o senhor da razão, corrijam-me como é que eu, se calhar, vamos fazer isto, em termos de orientação que eu tenho da própria AEP, que é, começamos a falar de um mercado, não é? E depois, entretanto, ali a meio, sei lá, portanto, isto vai começar, estamos a começar, por volta das 10, olhar para o relógio, 10 e meia, provavelmente estaríamos a bater no final de eu vos falar da Estónia, e fazemos ali um break, não é? Um break, entre aspas, não é? Um break para perguntas, não é? Ali de 5 minutos, de uma outra questão que entretanto queiram colocar, mais específica, com mais detalhe. E depois, entretanto, falaríamos da Lituânia e depois sim, encerraríamos com perguntas tanto do mercado como do outro, mas faríamos ali uma pequena pausa se estiverem de acordo, não é? E basicamente, outra situação que eu acho que é relevante, eu vou passar este, perdoem-me, aqui para a frente, que é depois a própria IP, depois vocês irão receber esta informação, através de um link, também enviado pela minha colega, para a Cristina, que é da missão que, entretanto, iremos realizar, pronto, com o apoio, não é? Neste caso, dentro compete, com o apoio de 50% em termos de investimento, sobre uma missão que
entre aspas, não é? Depois eu tenho a oportunidade aí de falar 5 minutos sobre isso, e é como no formato. Eu tenho uma vantagem competitiva, não sei se tenho, ou pelo menos, que é, também já tive a oportunidade de organizar neste formato e como colaborador, e sou muito grato também à AEP por isso, e de estar ali na área internacional durante ali 3 anos, em que tinha os meus colegas também da própria AEP, já tenho uns, não é? Já estou a ficar velhote, já sou nos 48, mas foi quando ainda era um jovem, com, não sei se foi 2005, 2007, portanto tenho também este, talvez know-how ou alguma experiência de já ter estado no formato de organizar estas missões e feiras, aqui especificamente uma missão, pela própria IP, não é? Vamos falar sobre isso. Portanto, esta parte toda eu não me quero estar aqui porque é algo que vocês depois quiserem ler e sabem isto tanto ou mais do que eu, e daqui há 3 vertentes muito importantes, não é? A parte toda de geopolítica, de geoeconomia, e ontem estava a falar muito sobre isso, a parte toda tecnológica em termos, por exemplo, dos moldes, e a parte da tecnologia que dentro de um setor, eles têm a componente toda do automóvel, estou a falar dos moldes, não estou a falar de, está uma transição significativa e que vem trazer aqui novos dados e que nós também temos também de os ler. E a parte geopolítica, não é? Geoeconómica daquilo tudo que se está a passar ali à volta. Eu insisto muito nestes 2 slides, se vocês me permitem, para quem entretanto já me ouviu, não a primeira vez, não é? Estão aqui pessoas que provavelmente acredito-me a ouvir pela primeira vez, que é que não existe uma receita única. Não é porque a empresa A ou a empresa B está a trabalhar muito bem o mercado da Lituânia ou o mercado da Estónia, que essa situação é copia ou faz exatamente aquilo que o outro faz e isso vai dar certo. Não, porque há aqui especificidades e situações que estão muito relacionadas com as estruturas das próprias empresas, a escala da própria empresa, com as pessoas, não é? Nós às vezes esquecemos, há aqui pessoas pelo meio sempre, não é? Se não houvesse pessoas, andamos todos aqui em marketplaces e a trocar situações em função de transações que estavam relacionadas só com a parte digital, não é o caso, independentemente do digital ter uma. Vejam, o digital não é tudo, mas o digital hoje em dia tem um impacto significativo sobre a forma como nós nos comportamos dentro de um caminho de compra, não é? Ou na forma como nos podemos expor a esses mercados em função de notarem em nós mais do que propriamente nós andamos atrás de mercados. Eu insisto muito nisto, também que é a componente toda do inbound, criar situações que sejam permitidas. Não, uma coisa é uma prospecção ativa outbound, como faz a AEP. Outra coisa são situações inbound, que é, independentemente de encontrar clientes, também pensar em como é que eu consigo ter algum tipo de exposição e de posicionamento significativo nestes países que não eu encontrar clientes, mas sim os clientes me encontrarem a mim e dizerem, eu quero trabalhar contigo. Não é? Isso acontece dentro de uma coisa pequena escala como uma grande empresa. Portanto, não verem isto numa ótica só de o que eu vou, mas é o que é que eu consigo fazer para ser mais notado e no limite para me estarem a comprar amanhã. Não é? Portanto, cada caso é um caso. 4 grandes temas, não é? Que isto, acho que o mundo nunca teve tão dinâmico nos últimos. Estamos a falar de 2 situações, não é? Estou a falar tanto da situação de guerra na Europa, não é? Agora mais recente e às nossas portas, na qual já não estávamos habituados a ter, mas também do mundo dinâmico, veio da componente toda de pandemia. Eu ontem, por acaso, tive a oportunidade de, entre muitas outras coisas, mas tive a oportunidade de jantar também com um empresário amigo, não é? Com o qual também já tive a oportunidade de trabalhar, de sentar a falar de. E estávamos a falar mesmo do comportamento das próprias pessoas, de marcas que a própria pandemia também, entretanto, trouxe, mesmo na componente mais emocional, não é? E de saúde mental até. Eu não vou entrar muito por aí, mas é de saúde mental. Portanto, o mundo nunca teve tão dinâmico, se calhar, pelo menos para a minha geração, não é? Tão dinâmico como tem estado nos últimos 3, 4 anos, do que nos últimos 30, 40, não é? Pelo menos é a minha opinião. E há muitas coisas que aconteceram ou que estão a acontecer e que ainda não estão visíveis, não é? E que provavelmente vamos ver isso mais para a frente. E depois a questão é esta, não é? É o peso que a Ásia, pá, como zona geográfica e como 3 ou 4 países, como essencialmente a China, o papel que, entretanto, tem no meio disto tudo em função de ser a fábrica do mundo. Daí eu brincar muito com este termo, não é? Uma coisa é ser um mundo VUCA, que já estamos habituados a ouvir falar disto há mais de 30 anos, desde a Guerra do Golfo, que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Eu gosto muito de falar já do mundo frágil, ansioso, está em sigla inglesa, não é? Anglo-saxónica. O mundo brittle, portanto, frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Se vocês quiserem, o que é que eu aconselho vivamente, que neste momento não está muito, ou melhor, está em manutenção,
que é dentro, há muita informação, tanto de missões, como de tenders, como de dados macroeconómicos, como de oportunidades de negócio, e assim que tudo, também há uma zona que está relacionada com um blog que tem um conjunto muito significativo de conteúdos nesta área toda do negócio internacional que eu aconselho vivamente a que também o explorem e eu vou passar isto para a frente rápido. Vocês depois, entretanto, veem. Isto é uma coisa que, entretanto, opa, não estou a dizer que me preocupa, mas que acho que é importante termos uma noção daquilo que é. E, se vocês quiserem, este Visual Capital, isto acho que é. Este infográfico acho que é da. Não quero estar a dizer as neiras. Mas é muito interessante. O que é que eles fazem? Eles pegam, mesmo desta área internacional, depois há o Focus Economics, também é muito interessante. Se vocês quiserem no LinkedIn, tem imagens e tem estudos. Depois, se quiserem avançar mais, têm de comprar, não é? Mas eles têm infográficos muito interessantes que nos permitem rapidamente olhar para o mundo. Pá, isto são situações pá, que nos deixam um bocado, não é? Que às vezes não temos esta noção. Onde é que está a fábrica do mundo? Não é? E a fábrica do mundo, numa ótica de transformação e a crescer, em termos de dimensão de gravidade e de dimensão, está aqui. É aqui que está a fábrica do mundo. Na Ásia, com a China a liderar, não é? Depois tem até outros países, naturalmente. Pá, Coreia, Japão e a própria Índia. E a Índia em crescimentos significativos também, não é? Portanto, a economia indiana, embora nós não estejamos muito atentos às vezes a isto, ou próximo, provavelmente esta preponderância, ou crescimento, ou dimensão da própria China, a Índia, lá para 2040, 2050, poderá também estar com dimensões próximas do que é hoje uma China, não é? Portanto, também é importante termos um bocadinho. E depois isto, que eu gosto muito gosto deste autor, não é? Isto é só uma brincadeira para vos pôr a sorrir, se me permitem. Independentemente de planos e de ações e daquilo que entanto fazemos, temos de estar, não estou a dizer para terem planos B nem planos C, estou a dizer é para terem pelo menos planos na área internacional de mitigação de riscos ou de contingência, que é, se eu não estiver ali, epá, provavelmente terei outro mercado ali ao lado no qual eu poderei estar. Também sei que os recursos são limitados, não é? As nossas empresas, um dos problemas, e foi, olha, por acaso foi uma. Eu tive a oportunidade também na segunda-feira de tarde de estar num evento na Associação Empresarial de Portugal, em que estavam, sei lá, 7 dos 10 maiores economistas, em função de diferentes gerações, economistas nacionais a falarem sobre isto, e também tocaram o tema internacional e do de leve, mas falou-se duas coisas, duas. Isto é muito importante para aqui, para este. Duas coisas muito importantes. Escala, já não estou a falar de marca, estou a falar de escala e diversificação. Um dos problemas maiores da economia portuguesa em termos de empresas, mesmo em termos de internacionais e de trabalhar os mercados internacionais, é a escala. Nós não temos, a maioria das nossas empresas não tem escala para trabalhar certo tipo de clientes internacionais. Não temos escala, ficamos fora do contexto. Não quer dizer que não possamos trabalhar nisso, não quer dizer que possamos ganhar milhões, não é isso, ou trabalhar milhões, mas temos pouca escala. É um dos problemas da maior parte das empresas. A escala, a dimensão, algumas têm, mas são muito poucas. A escala, mas o contexto europeu, o contexto mundial, mesmo as nossas grandes, são muito pequenas. Pensei nisto. E falta um bocado aqui a parte de diversificação. Eu posso-vos dizer, e a ICEP tem estes dados, não é? E a ICEP pode ser um parceiro também decente para cada um de vocês, como vocês sabem. Dos 20 e qualquer coisa mil, 22 ou 23 mil da base exportadora portuguesa, empresas que exportam, metade das empresas só exporta para um mercado. Metade das empresas só exporta para um mercado. Qual é a vantagem, às vezes, de estarmos no mapa geoeconómico em 3 ou 4 sítios? É que tanto os setores, não é? Mas vamos falar especificamente dos mercados, não se comportam todos da mesma forma. Pode haver mercados que estão a crescer e outros estão a cair, e outros estão. Se eu entretanto, tiver, não vou dizer aqui ter os ovos, não é? Como se diz a expressão da nossa avózinha, os ovos em várias cestas. Não é esse caminho. Não vou estar a dizer que é isso para fazerem, que é estarem atentos ao que está a acontecer e às vezes, não é? Ter a possibilidade de estar a trabalhar. E eu posso dizer que estes dois mercados, a minha opinião, infelizmente, não estão assim tanto no radar das empresas portuguesas e deveriam estar um bocadinho mais, embora sejam economias pequenas, mas têm uma apetência significativa em termos de compra e de poder de compra, não é? Independente da dimensão. Também se estivermos a falar de produtos mais de consumo. Depois da parte tecnológica, as oportunidades também passam um bocadinho por aí. A parte tecnológica são dois países tecnologicamente muito abertos também à componente toda de estar aqui a falar especificamente de coisas que eles fazem e únicos, na componente toda de startup, não é? Eu posso-vos dizer, o CRM que eu uso e é considerado dos melhores CRMs do mundo, que é o Pipedrive, tem origem na Lituânia. As pessoas esquecem-se um bocadinho disso, que é, depois há vários, não é? Que eu não estou a entrar
aqui Salesforce, nem Dynamics, Microsoft Dynamics, não estou a entrar nesses todos, mas o Pipedrive é espetacular. Se tem uma versão free do CRM Pipedrive, só esse já é bom. Claro que depois, avançando, é outra coisa. Mas se quiserem ouvir um bom Pipedrive com origem aqui nos Bálticos, é o Pipedrive. Espetacular. Para quem não conhece, é muito interessante para medir até o pipeline internacional, não é? Numa ótica de indicadores e do que é que está realmente a acontecer. E para quê? Para não falharmos follow-ups. O CRM serve para isso. É para nos chamar a atenção se estamos a cumprir ou não com o acompanhamento que nós definimos claramente com aquele cliente em função da importância que tanto lhe damos. Vou passar isto para a frente com alguma rapidez, que é Espanha, numa ótica dos últimos dados, continua a ser o nosso maior parceiro comercial. As nossas exportações bateram recordes. As nossas exportações bateram recordes. Para estes dois mercados, para vocês terem uma ideia, fiquem com este número. Depois vamos ver isso com mais pormenor. Estamos na floresta, ou melhor, me permitem, estamos numa visão tipo um helicóptero, não é? Neste momento estamos de visão helicóptero a ver a floresta cá de cima. Nós depois vamos descer, o helicóptero tem essa vantagem, não é? Descer até para ver a árvore, neste caso as duas árvores. A Estónia, perdoem-me às vezes fazer analogias assim de brincadeira, porque eu acho que também se não fizermos isto, vocês logo agora pela manhã, independentemente da energia que eu possa estar aqui a tentar imprimir, depois entretanto adormecem e esquecem-se e tal, e já me deixam-me de ouvir. Estão a fazer outras coisas, muitas vezes, mas eu quero que estejam aqui um bocadinho presentes neste momento, que é isso que às vezes também esquecemos de dar a atenção e o presentismo. Eu posso-vos dizer, hoje em dia, dos meus maiores segredos é dar atenção ao outro. Nós hoje em dia andamos todos distraídos, depois não damos atenção ao outro. Quando nós ouvimos e genuinamente estamos a dar atenção ao outro, estamos a trabalhar a componente toda egocêntrica. Isto está explicado biologicamente, não é? Numa ótica de compra. Estamos a dar atenção ao outro, estamos a trabalhar a parte componente tudo egocêntrica do outro. Todos nós somos egocêntricos, não é? E quando fazemos isso de uma forma genuína, ouvir o outro, mais do que falar, ouvir, a pessoa tem uma capacidade muito maior de fazer uma ligação a nós, não é? E com perguntas inteligentes, não é? Fazer perguntas inteligentes que eu depois tenho. O que aconteceu? Que é por acaso um indicador espetacular na área do mercado internacional, que é, estava previsto, pelo menos era um desígnio em termos governamentais, de chegar aos 50% sobre o PIB do peso das exportações na economia portuguesa. Isso era em 2025. Nós conseguimos atingir isso o ano passado. Portanto, as exportações portuguesas, exportação de bens e serviços, ultrapassaram os 50% do valor do PIB, o que é significativo. Depois, às vezes, nos é dito é outra parte. Eu não estou aqui só para dar boas notícias. Não. Estou aqui para dizer a verdade e eu prefiro, não é, falar de verdades às vezes dolorosas do que propriamente de mentiras reconfortantes. Embora reconheça que o ser humano prefere mentiras reconfortantes à verdade. E todos nós nos posicionamos assim, não é? Que é, as importações também estão a disparar. Conclusão, andamos em superávit desde o período da Troika e foi uma das maiores transformações económicas do nosso país que às vezes não é revelada, que foi, isso deveu-se às empresas, deveu-se às pessoas, deveu-se às dinâmicas das PMEs portuguesas em termos de exportação, mas esquecemos um pouco pá, uma coisa interessante que é depois ver o outro lado das importações, não é? Ou que que devia ser um desígnio, que era e há um projeto da AEP, do Portugal Sou Eu, que é o desígnio de substituir algumas das importações, substituição de importações sobre produção própria, não é? Embora isto seja relativo, porque se todos pensarmos assim, também depois não havia trocas comerciais no mundo, não é? Não quero estar aqui a exagerar. Onde é que eu quero chegar? Que é, as importações estão acima das exportações neste momento. Conclusão, não estamos com um superávit, mas sim com um déficit, não é nada de crítico, mas as importações no meio disto tudo também cresceram significativo. Está aqui um resumo. É uma coisa muito recente, com uma semana, depois a Cristina, a minha colega, tem a oportunidade também de partilhar estes slides e de vocês depois verem isto com mais atenção. Aqui estão alguns gráficos de inflação, como é que isto está, como é que isto não está. Isto tem um impacto significativo também nos nossos negócios. Isto são as projeções, embora estes valores, porque um dos países, né, pá, não quero estar a dizer as neiras, teve uma inflação até significativa, quase 18, 19 o ano passado, mas são projeções, não é? Projeções valem o que valem. Aqui para os nossos dois mercados, hoje em análise, não é? Daquilo que vamos falar. Vou passar isto para a frente. De crescimentos também, não é? Ambos os países tiveram crescimentos pós-pandemia, ou melhor, ou nos últimos anos. A pandemia afetou todos, não é? Só um ou dois é que afetou positivamente, mas a todos afetou negativamente. Mas para vocês terem uma ideia, ambos os países têm tido taxas de crescimento bastante significativas nos últimos anos, de 4, 5%, médias. E o ano passado também tiveram bem,
bem e grandes, não é? Nós, em Portugal, também tivemos pelo menos aquilo que é apresentado, de um crescimento significativo de 6,8%, se não estou enganado, e que tem também, não é, um impacto direto também, a própria inflação também ajudou um pouco nisso, e depois temos de ver o que está para trás, não é? De onde é que estamos a vir, não é? Ou o que é que sofremos lá mais atrás. Mas os crescimentos não são significativos para aqui, como também não são significativos para todo o mundo, quase, não é? Salvo uma outra exceção. Eu vou passar isto para a frente. E agora queria entrar aqui já naquilo que vos traz mais aqui, não é? Que é ter dados mais em concretos para... Nós não estamos a dar aqui receitas nem fórmulas mágicas, que a EIP não é um mágico, nem... E não se acredita em fórmulas mágicas, não é? Quando alguém vos conta, e hoje em dia, infelizmente, nas redes sociais e nas vitrines sociais, de muitas mentiras, nos vossos feeds, não é? Se eu estiver a dizer mentira, corrijam-me. Pá, nós temos não sei quantas pessoas que têm fórmulas mágicas e queres trabalhar o mercado lituano e faz isto e vais ganhar milhões e faz não sei o quê e vais... E andamos um bocado, infelizmente, a ser incomodados por estas mentiras, não é? Não há fórmulas mágicas, há trabalho, há direção, há estratégia e há muito suor, não é? Não é... As fórmulas mágicas, e digam onde é que elas estão, não é? Porque, para ser enganado, elas não existem. Existe muito trabalho na boa direção e a AEP neste processo pode ajudar, que é na missão de identificar, pá, parceiros, importadores, distribuidores, agentes, seja lá o que for, que nesses mercados, em função daqueles dias da missão, especificamente podem trabalhar ou podem entretanto reunir convosco, não é? Basicamente é isso. E agora vejam aqui as dimensões. Eu gosto, ou melhor, nós gostamos sempre de fazer estas comparações, que é, aqui está a Estónia, aqui está a Lituânia, vejam, não são países muito significativos, para vocês terem uma ideia, o nosso PIB, o nosso Produto Interno Bruto, Portugal, perdão, eu não sei como é que agora vai, mas deve andar nos 200 mil milhões de dólares, como cresceu, deve andar nos 200, vai andar para aí nos 200, o INE ainda não mandou os números cá para fora oficiais, acho eu. Eu estou a falar de oficiais, tem coisas quase preliminares ou próximas da verdade, ou daquilo que aconteceu, mas vai andar nos 210 mil milhões o nosso PIB. E aqui o PIB da Estónia anda nos 40 mil milhões, ou melhor, sim, 40 mil milhões, e o PIB da Lituânia anda nos 66 mil milhões. Agora vocês vejam isto, que estamos a falar de países, não é? Estamos a falar de países que a Estónia tem 1 milhão e 300 mil habitantes e a Lituânia tem perto de quase 3 milhões de habitantes. Agora vocês vejam isto, não é? Que é o PIB per capita. O nosso PIB per capita anda nos 19, agora com este crescimento deve ter ido para os 20 mil, à volta dos 20 mil dólares, para não estar a dizer as neiras, números redondos, senão depois eu sei que há pessoas que me criticam, da precisão. São números redondos, porque acho que é importante ver isto de uma forma mais macro. Mas são dados muito interessantes. Há uma evolução desde a adesão, já vinha atrás, da adesão ao euro e transformação destas duas economias, em que o poder de compra está realmente, em ambos os países, superior ao nosso. Vejam, na Lituânia está em 23 mil dólares e na Estónia está nos 29 mil dólares. O que é significativo, o que é interessante, este caminho, se calhar mais rápido até que nós, se calhar não, mais, de adesão e de coesão e de indicadores, e estamos a olhar para esses indicadores em termos de comparação com as médias ou com a própria Europa, agora a 27, não é? E depois aqui outros países, não é? A Letónia está aqui. Depois vamos ver o mapa, não é? Quer dizer, se vocês têm noção ou já estiveram lá, se tiverem aqui pessoas. Outra coisa, se tiverem aqui pessoas que têm experiência direta no mercado e que trabalhem com o mercado regularmente, estejam à vontade para depois, naquele período que eu vou abrir, não é? Daqui a 15, 20, sei lá, 20, 30 minutos, estejam à vontade, entanto, para partilhar as vossas experiências, que eu acho que é das experiências que nós também aqui também tiramos, resultados e partilhas, não é? E daquilo que fizemos bem e daquilo que fizemos mal. Eu gosto de contar histórias. Eu vou-vos contar uma história. Eu acho que há 3 tipos de pessoas. Se vocês me permitem. Quer dizer, há muitos tipos de pessoas. Eu estou a resumir isto. Há 3 tipos de pessoas. Há aquelas que não aprendem com os erros. Há aquelas que aprendem com os erros. E depois há aquelas que aprendem com os erros dos outros. Eu prefiro as terceiras, que é do como não fazer. Qual é a vantagem das terceiras? Que é aprender com os erros dos outros. O como não fazer. Que é aprender mais rápido e fica um bocadinho mais barato toda esta aprendizagem. Vocês estão de acordo comigo? Mas é um bocadinho isso. Portanto, o como não fazer às vezes é mais importante do que como fazer. Não vais por este caminho, porque este caminho não vai dar certo.
E o apoio aqui da AIP no meio disto tudo também, da AIP e de outras entidades, não é? Também ajuda. Onde é que queria chegar? Estão aqui outros países, não é? Comparativos. Claro que a maior economia à volta disto, e mais Europa Central, não é? Para não estar aqui, a Alemanha está lá encostada, mas é a Polónia, com a qual nós temos, não é, bastante relação. O que é que eu venho aqui a seguir? O que é que colocamos aqui? É a dimensão do país, em função do número de habitantes, não é? Também é outro indicador. Estamos a falar de países, vou voltar a dizer, a população, não é, dos dois países juntos não chega a metade da nossa população. Mas depois ainda temos de olhar para o poder aquisitivo em função da transformação económica que se deu nos últimos anos. E depois agora aqui, que eu acho que este é o mais interessante. O mais interessante para vermos isto de uma forma muito rápida. E estes números, que tenho de estudar e de ler, então, e acabo por andar de um lado para o outro, em vários mercados com diferentes situações, mas para vocês terem uma ideia que está aqui. A componente toda de. Vejam, como é que isto está aqui feito? Desculpem se isto não está inteligível, não é? Que é, aqui está, qual é o valor de importação em milhões, não é? Qual é o valor de importação de cada um destes países? Portanto, a Estónia importa, compra fora, não é? A Estónia compra fora importa 24 mil milhões de euros. Aqui estamos a falar de mercadorias, 24 mil milhões de euros. E a Lituânia compra fora 45 mil milhões de euros. Estamos a falar, não sei se vocês já toparam, a importação destes dois países, o valor de importação destes dois países, é quase próximo do PIB deles, não é? Vejam, o nosso valor de importação está à metade do nosso PIB, não é? Portanto, se eles andassem em indicadores próximos dos nossos, numa ótica de comprar fora, isto andava para aí nos 12, isto andava para aí nos 20, não é? Comparativamente a Portugal. O que eu quero dizer é que são países, independentemente de serem países ou economias não muito grandes, são economias significativas, não são muito grandes, são países que importam muito. Isto é relevante. E agora vocês dizem assim, e o que é que está aqui entre parênteses? Isto é o que eles importam, o que é que eles compram fora, não é? Compram fora do país deles. E aqui é o que eles compram a Portugal. E aqui está em 1.000 milhões, e aqui está em milhões de euros, por isso é que eu pus aqui o milhões de euros. Reparem, a Estónia, estamos a falar só de bens, não é? Depois há outra parte, outra balança comercial, que é a componente de serviços. Estamos a falar só de bens e mercadorias, depois vamos ver os números com mais detalhe. Mas eles compram-nos 40, ou melhor, compraram em 2021, os números de 2022 não estão fechados. Mas os dados preliminares que eu estive a ver é que estes números cresceram. Ainda se tornaram mais consolidados e mais significativos. A Estónia comprou 45,5 milhões de euros a Portugal e a Lituânia comprou 110 milhões de euros a Portugal. Eu posso-vos dizer que na Estónia este valor nos últimos 7 anos quase que triplicou. E posso-vos dizer, numa ótica de linha de tendência, trendline, não é? Não olhem só para os tópicos, não é? Eu costumo dizer, don't look at the headlines, look at the trend lines, não é? Em inglês é... Ouçam mais em atenção os trend lines, ou como é que as coisas estão a comportar o filme, do que propriamente às headlines, que a malta hoje em dia só olha para as headlines, e as headlines podem nos estar a dizer uma mentira porque não contam uma história, contam só uma fotografia. Perdão, se vocês me permitem, desculpem de vez em quando que a minha voz também não está a 100% e um bocado anasalada, que é destes períodos de calor frio. Lituânia, portanto, vocês, para terem uma ideia, o comportamento da Estónia nos últimos 7 anos é quase que triplicou aquilo que nos comprava. O que comprava em 2015, o que compra agora em 2021. E o que comprava a Lituânia quase quadriplicou. Portanto, ambos os países estão em crescimento significativo e de uma forma consolidada e, não é, portanto, de uma tendência, não é uma coisa de um ano, é uma coisa de anos, de crescimento significativo a nos comprar. Portanto, cada vez mais, não é, o conhecimento em termos de mercado é significativo para notar. Depois, se vocês quiserem ver ali mais outros países que estão aqui. Eu vou-vos dar um exemplo concreto. Imaginem, façam esta comparação, se vocês me permitem, que às vezes não olhamos para isto. Vou-vos dar um exemplo concreto. Imaginem este país aqui, não é? A Croácia, que também está dentro da zona. A Sérvia ainda não está, mas a Croácia já está, faz parte da União Europeia. Mas vejam aqui. A Croácia tendo em atenção, sendo uma economia. Deixem-me vir aqui atrás, desculpem. Vejam, sendo uma economia bem maior, não é? Vejam o que é que. E desculpem. O que acontece? Numa ótica do valor de compra, não é? É inferior, em termos de importação, às outras economias quando comparáveis, não é? Portanto, o que eu vos quero dizer é que tem valores de importação significativos, não é? Independentemente do valor
Independentemente da dimensão da economia, tem valores absolutos de importação significativos. Eu vou passar isto, se calhar, um bocadinho mais para a frente, que há pessoas que... Eu acho que é muito importante a paciência, que estão os 5 P's, não é? Paciência, persistência, perseverança, ter um plano de como lá chegar, de como fazer. Epá, vou fazer as minhas agendas, não vou fazer. Vou sozinho visitar o mercado, não vou. A vantagem é estarem também dentro da zona euro, em que a parte de barreiras e tarifárias, pode haver uma outra coisa de especificação técnica ou de certificação obrigatória legalmente, até depois ver alguma coisa, ou de rotulagem na componente alimentar, que é importante também cumprir ou estar de acordo com a legislação específica do país. Há sempre particularidades que devem ser estudadas, mas acima de tudo é paciência, persistência e perseverança. Nós queremos tudo para amanhã, queremos tudo rápido. Eu sei que todos nós, como podem estar aqui donos de empresas, como estão também, que eu já vi alguns, que eu conheço, 3 ou 4 export managers. Eu sei que todos os dias nós somos pressionados por resultados, não é? Ou fazes ou fazes, e se não fazes, vais ser, neste caso, vou dizer encostado à parede, mas vais ter de apresentar resultados, eu sei. Mas as situações do negócio internacional, não é? Que as pessoas também pensam que são, não é? Corridas de 100 metros. Pá, não são corridas de 100 metros. E às vezes, em alguns tipos de mercados, nós temos claramente, perante aquele mercado, demonstrar consistentemente que estamos a fazer uma aposta no mercado, não é? E pode ser mais uma feira, uma segunda feira, uma segunda missão, uma segunda visita. Depois, vocês têm a equacionar em função dos recursos, se vale a pena ou não, não é? Insistir naquele mercado. Mas, como nós só fazemos aquela coisa, estão a ver aquele shot, não é? Eu chamo-lhe um shot. É fazer um shot, aquilo vai, ai não, mas faz mais um shot, faz um terceiro shot, até chegares a algum tipo de conclusão. Porque às vezes uma primeira, não é? Uma primeira impressão pode não contar, embora as primeiras impressões contem, não é? Mas pode não contar. O que eu quero dizer é, às vezes nós não investimos o suficiente numa situação ou num mercado, porque a meio do percurso, e quando estamos quase a chegar onde queremos, voltamos para trás, não é? Ou dizemos que não vale a pena. Claro que depois, dentro da vossa casa, dentro da vossa empresa, quem manda são vocês, ou são as pessoas que são os acionistas, as pessoas tomam decisões. Eu sei que sim. Não é? Eu estou a dizer é que às vezes nós não fazemos aquela... Estão a ver aquele extra mile que deveríamos fazer em algum tipo de mercados. Eu tenho muitos exemplos desses, do persistir um pouco mais, conforme eu vos disse, que dá resultados. E aqui, nesta sessão, nós não vamos estar aqui a dar fórmulas mágicas, mas sim dar-vos mais dados para ajudar no vosso processo de decisão. E no meio disto tudo, vou falar depois um bocadinho só como é que é organizada a missão, que funciona como um veículo para acelerar este processo. Mais nada do que isso. Depois o trabalho comercial não depende nem da própria AIP, mas depende sim de vocês, não é? A AIP, quando muito, abre canais e abre portas, não é? Depois o trabalho é vosso, não é? A IP pode ajudar neste processo, mas o trabalho é vosso, naturalmente. Portanto, encontrar localmente este importador, distribuidor, seja na área alimentar, seja na área do retalho, seja na área da engenharia, seja na área de energia, que também são oportunidades aqui nestes mercados, na área de energia, seja na área tecnológica também, porque há realmente, pode ser de investimento, ou pode ser de parcerias, ou pode ser efetivamente de mercado, porque são países emergentes e com muita dinâmica nesta componente toda também tecnológica. Eu queria parar aqui e depois vou passar às outras que eu já falei sobre elas. Como é que funciona? Isto é muito interessante, na componente toda da missão da AIP, que é, alguns já tiveram a oportunidade de fazer essa experiência também com a AIP. Há uma manifestação de interesse que é feita pela empresa portuguesa. Nós depois somos criteriosos, neste caso a AIP, em se por acaso os consultores locais virmos que ou não há apetência ou não há probabilidade de fazer uma boa agenda, a AIP tem a coragem de dizer não, não é? Para tentar não estar a defraudar as expectativas. O que eu quero chegar é, essa company profile, tipo de radar, é enviada para os consultores locais, que montam, e são especialistas nisso, de montar agendas em função de fazer o match, não é? A ligação entre o que eu quero e aquilo que eu posso comprar, e depois em função disso, é dito, olha, há aqui um potencial significativo porque conseguimos marcar este tipo de reuniões e a AIP prepara um conjunto de reuniões enquanto vocês estiverem nesses países, os quais vocês previamente, depois então sabem com quem é que vão reunir. Vamos aqui ver os números, estão a ver? Para vocês dizem, o Zé Carlos disse ali uma coisa lá atrás, mas foi uma opinião, ou falou... Não é opinião, são factos. Isto são factos. Eu gosto de olhar para factos. Claro que todos nós podemos ter uma opinião, mas vejam uma coisa.
Se a opinião estiver baseada em factos, racionalmente, eu estou a dar mais força àquilo que estou a dizer, não é? Posso dizer, é porque nós estamos a comprar mais coisas, ou melhor, o mercado da Estónia está em franco crescimento em termos de compras a Portugal. Se eu parar e não sei números, vocês dizem, mas quanto? O quê? Como? Não é? O que é que está a acontecer? Números macro. É isto. Vamos ver, vocês verem que passamos de uma situação de 30, não é? De 30 milhões de euros de vendas em 2015, de crescimento, de consolidação. Claro, esqueçam aqui, há uma coisa aqui importante. Este ano de 2020 é um ano que vai ficar para a história, não é? Mesmo nos mercados internacionais. Que foi um ano que quase todas as nossas vendas ou compras de outros países caíram em termos de emagrecimento económico. E o interessante foi que quase, nestes dois países, vocês vão ver, quase não caíram. Portanto, é sinal que havia sustentabilidade e consolidação em termos mesmo de compras, que é muito interessante. Portanto, basicamente, como é que está aqui assim? Está, nós neste momento, em termos de bens e serviços, estamos a exportar para a Estónia 84 milhões de euros, né? Portanto, quase 85 milhões de euros, e destes 85 milhões de euros, desculpem que são números e depois siglas e tal, que é, em termos de bens, não é? Mais de metade são bens e mercadorias, que é o que nos traz mais aqui, embora estejam aqui empresas também de serviços. Portanto, quase triplicou. Isto é o que eu gosto de ler. Quase triplicou. E, portanto, agora depois vemos também o número de 2022, que ainda não está aqui, mas vai aparecer brevemente. Portanto, quase que triplicou. Ou melhor, desculpem, estou a dizer as neiras. O de Estónia quase que triplicou e agora vamos para a Lituânia. E em termos de componente da Lituânia, passou de 52, estão a ver? 52 milhões de euros em 2015, sempre a crescer de uma forma consolidada. Portanto, consegue-se ver, depois vamos ver aí o gráfico, não é? Consegue-se ver claramente que há uma linha de tendência. Não fez, não, quer dizer, pode estar a fazer isto e pode estar a crescer. Mas não fez isto, não é? Subiu, uma coisa pontual, depois caiu, depois... Não, há aqui uma linha. Isto da consistência é muito interessante. Porque é sinal que há uma potência de mercado e há empresas portuguesas que estão a fazer aqui grandes trabalhos nestes mercados. Então, não estão aqui estes números, não é? Para não estar aqui a falar de casos particulares, mas o que é? Veja uma coisa, para a dimensão de mercado, a Lituânia, por exemplo, para a dimensão do mercado como país, em termos de economia, epá, está-nos a comprar, eu posso dizer, em termos comparativos, está-nos a comprar um valor significativo. Não é propriamente um valor baixo. 182 milhões de euros, não é? Em que 108 são bens e mercadorias. Não sei se tinham esta percepção destes números, mas isto são factos, não é o Zé Carlos ou a AIP que acha que são factos, não é? Oficiais. Desculpem não estar aqui, os dados deviam estar aqui, não é? O Zé Carlos, nós também, quer dizer, pontualmente, tenho para a frente sim, que era pôr aqui a fonte, não é? A fonte é do Gabinete de Estratégia e Economia, portanto, do Gabinete de Economia, portanto, barra Banco de Portugal, barra INE. Portanto, desculpem não estar aqui a fonte, mas é essa a mesma fonte. Eu acho que é um bocadinho por aqui que em termos do roadmap internacional, para entrarmos especificamente e falar em detalhe sobre as ações de mercado, que é o que é que nos leva a ir para estes mercados ou não é? Ou de outras experiências que podemos ter. Vou passar isto para a frente, mas eu gosto muito deste mapa. Gosto muito de olhar para isto desta forma. Vocês podem dizer, mas isso é teoria. Eu gosto também de ouvir essas, que muitas vezes eu digo, é consultor, teoria. Eu sei que teoria, veja uma coisa, teoria é um modelo, não é? E vocês podem dizer, pois, em teoria e prática são a mesma coisa. Certo? Mas em prática, teoria e prática são coisas diferentes. Certo? Eu aqui estou a falar um bocadinho de números para a vossa tomada de decisão. Ou de modelos capazes de poder ser mais eficaz no go-to-market, no chamado go-to-market, não é? Em termos de entrada nestes dois países. Mas depois, eu estou a dizer caminhos, aqui num modelo muito comprimido, sei lá, de 1 hora, 2 horas. Depois, a prática é vocês pegarem alguns dados que tanto aqui estão e aplicarem ao vosso contexto e fazerem, passarem a ação. E isso não está dependente nem da AIP, nem do José Carlos, nem dos meus colegas da AIP, está dependente de vocês, não é? Isso é prática. Prática é passar a ação. Com os dados que tanto nós damos, que podem ser dados que vos levam a uma melhor tomada de decisão. É isto. Não é? Mas na prática, no mundo real, não, isto é um mundo real, não é um mundo virtual. Embora aqui também. Não. Para o virtual. Eu gosto muito de usar, vejam, eu tenho aqui o que é resumido. Façam estas perguntas. Está aqui tudo. Está aqui tudo. Está aqui tudo o que é para ser. Façam estas perguntas ao vosso próprio negócio.
façam perguntas ao vosso próprio negócio. Como é que é? Vão montar uma agenda? Quer dizer, podemos pedir à ICEP bases de dados, não é? Especificamente referenciadas sobre aquilo que queremos atingir do outro lado, em função daquilo que nós produzimos, computador, distribuidor, agente, sei lá o que for. Nestes mercados, são mercados estruturados e maduros, não é? Portanto, são mais fáceis, provavelmente, de ter, mas nós vamos ter o quê? Uma coisa fria, não é? Que é um nome, um contacto. Utilizem as redes sociais, não é? O LinkedIn, hoje em dia, é uma rede também poderosa para poderem fazer essa business, eu chamo-lhe market intelligence, não é? De levantar, perdão, desculpem, os potenciais compradores do outro lado, não só empresas, não é? Em função de certos tipos de filtros que vocês aplicam lá no LinkedIn, mas sim em função também de pessoas, não é? Porque às vezes esquecemos. Eu vou-vos dizer, eu vou aqui introduzir uma coisa que eu com treinos de equipas comerciais e de mercados internacionais. Amanhã vou estar, por acaso, na área dos vinhos, de Export Managers, para vocês terem uma ideia que é. Eu gosto muito de uma sigla, se me permitem, e para não se rirem, não é? Eu gosto de uma sigla que é o CUPIDIS. CUPIDIS. As pessoas dizem assim, mas acaso, o que é o CUPIDIS? Não são cupidos, mandar setas para o coração do comprador para ele nos comprar emocionalmente, não. CUPIDIS, CUPIDIS, a sigla, CUPIDIS. Às vezes, dentro de uma empresa, olhem para isto assim, dentro de uma empresa, independentemente da empresa ser grande ou ser pequena, e em função do perfil de compra ou das pessoas que tomam decisões no processo de decisão, desde o CEO, ao diretor de compras, ao diretor financeiro, ao diretor técnico, para vocês têm aqui várias coisas, não é? Eu chamo-lhes cupidis, e às vezes não temos comunicação para cada um deles. Cupidis são, vejam, dentro de uma empresa, pode ser uma pessoa, pode estar em duas, como pode estar no comitê de decisão em função do outro lado do comprador em termos de dimensão. Todos eles têm nomes, todos eles têm de ter uma comunicação própria para serem influenciados a avançarem connosco, a confiarem em nós. Vejam, o cupidis, quem é o C é quem compra, quem é o U é quem utiliza, quem é o P é quem paga, quem é o I é quem influencia, quem é o D é quem decide, quem é o I é quem implementa a nossa solução, aquilo que vamos fazer. E depois há um S, que a malta esquece muitas vezes do S. O S às vezes somos nós próprios, não é? Também. Sabem quem é o S? O S é o sabotador. Dentro da própria empresa, em função do outro tipo de mercados, não é? Nós podemos ter alguém que tente sabota, eventualmente, a nossa entrada nessa empresa, porque já está habituado a trabalhar com outros e depois tem resistência à mudança. E que faz todo sentido. Depois lembrem-se de uma coisa. A AIP vai fazendo missões, e a AIP e outras entidades, não é? Para não estar aqui a referi-las, mas a AIP faz missões e nós temos a dimensão que temos no mercado. Mas enquanto nós, Portugal, fazemos uma missão por ano, 2 em 2 anos, a estes mercados, a Alemanha se calhar faz 10, ou 15, ou 20, não é? A Itália faz outros 10, França faz outros 17. O que eu vos quero dizer é que não estamos sozinhos no mundo, não é? Portanto, alguma coisa temos de ser distintivos para, entretanto, discriminarem a nosso favor. Mas estão aqui as perguntas. Eu vou andar para isso. Depois, entretanto, é as duas capitais, não é? Para entrarmos aqui em detalhe outra coisa interessante. Estão aqui alguns links para vocês terem acesso a mais informação sobre estes mercados. Eu particularmente, e eu Zé Carlos, não é? Em função da minha experiência, particularmente gosto muito deste. Vocês depois conseguem carregar aqui e veem isto, que é, se vocês tiverem o vosso número chamem-lhe nomenclatura combinada, chamem-lhe HS, que é Harmonized System, com 8 dígitos, vocês neste link, neste site, se fizerem as coisas, aquilo é simples, é intuitivo, é friendly. Se metem o número, dizem de onde é que querem exportar, para onde é que não querem, e conseguem saber quais são os mercados e o que é que está a acontecer em termos de trading, o que é que nós estamos a vender especificamente daquele produto para aquele mercado. Isto é muito interessante, este Access to Markets. Se vocês, entretanto, quiserem ter mais dados, não é? Para não estarmos aqui a entrar em pormenor. A diferença horária, estamos a falar de 2 horas. É importante vermos aqui, não é? Portanto, aqui temos os nórdicos, não é? Aqui os 3 países. Aqui temos a Finlândia, também com uma fronteira muito significativa e agora também na ordem do dia, fronteira muito significativa com a Federação Russa. Depois temos aqui a Estónia, não é? Eu não consigo aumentar isto, mas vocês acho que conseguem ver, não conseguem? Sim. Tem aqui a Estónia, na parte mais cá em cima. Depois temos aqui, são os 3 países bálticos, não é? Eles chamam-se bálticos porquê? Porque são banhados pelo Mar Báltico, é daí que vem o nome, não é? E aqui Estónia, portanto, Letónia e Lituânia. Vamos falar destes dois em específico. E aqui temos como capital, não é, cá em cima, Tallinn, na componente da Estónia. E depois temos Vilnius como
capital da Lituânia, alta cidade, pá, que eu já tive a oportunidade, mas depois não queria estar aqui, senão não é de você, que tem dimensão também na Lituânia e que funciona quase como uma segunda capital, mas, pronto, mas não vamos estar aqui a falar sobre, a entrar aqui em situações tão de pormenor, que pode não ser do vosso interesse. Mas os centros gravíticos são estes dois em outros países. Vamos então falar Vamos falar, eu já vos disse algumas coisas, não é? E depois, entretanto, mal eu termine, talvez daqui a 10 minutos, de entrar aqui um bocadinho na componente mais da Estónia e de detalhe, fazemos uma pequena pausa para vocês, entretanto, estejam à vontade para, entretanto, colocar questões ou uma outra coisa que esteja menos clara ou que eu, por algum motivo ou por alguma razão, não tenha sido explícito naquilo que disse, não é? Já vos falei sobre isto, não é? Estar na zona euro, que é uma vantagem. Outra vantagem aqui de Tallinn, numa ótica de centro gravítico também de um grande país, que é a Finlândia, que está ali ao lado, é que Helsínquia, não é? A capital da Finlândia, está a 80 quilómetros de Tallinn, portanto está próxima. E é uma cidade que anda à volta dos dados mais de 500 mil habitantes. Não é uma cidade, mas é uma cidade com relevância, com alguma dimensão. Se nós, entretanto, fazemos aqui valores comparativos, não é? Uma pequena economia de mercado, mas muito aberta. O grau de abertura de um país mede-se com as importações e exportações, que é o trading que existe, em função do PIB. Mas é um dos indicadores conforme as coisas são medidas. Mas reparem que as exportações de bens e serviços representam 82% do PIB, o que é muito significativo. O nosso, como eu vos disse, anda nos 50% e já foi brilhante aquilo que nós vemos. Portanto, são economias pequenas. Nós também somos uma economia pequena muito aberta. Mas estes dois países conseguem ser dois mercados que são economias pequenas e ainda mais abertas do que Portugal. Isso é muito interessante, porquê? Porque a abertura de um país mostra a facilidade de fazer negócios e o potencial de trading, não é? De trading ou de receptividade às trocas comerciais do próprio país, não é? E é importante. Já falei sobre isto, tem tirado bastante partido e bem da coesão, não é? Dos fundos europeus, não é? Mais, se eu vir os números, se calhar bem melhor do que aquilo que nós andamos a fazer. Mas eu não quero estar aqui a fazer conotações e nem comparações, mas nem estar a dizer que é o que é, são números. Mas tem feito outra coisa muito interessante e extraordinária, não é? E também se vê há 1 ou 2 dias, não é? No nosso país, numa ótica de diminuição da dívida pública sobre o PIB. Pá, vocês não têm ideia, e se vocês verem isto com atenção, eu tive de olhar para estes números com atenção para poder estar aqui a partilhar isto convosco, né? Naturalmente, estudar e me preparar. Independentemente de uma coisa é saber o que é que se passa, outra coisa é depois vir a números económicos, não é? E economia para vos dizer que tem a menor dívida pública face ao PIB da própria União Europeia e da própria OCDE, não é? Portanto, o que é significativo, o que é único ou interessante em termos de económico e não dependência do exterior numa ótica de endividamento passivo, entre aspas, não é? A componente toda de TIC, que eu, entanto, queria aqui salientar, na componente mesmo, mas a maior parte toda de retalho e de dinâmica também está bastante. Acho que já vos falei também sobre isto, não é? Da parte toda dos crescimentos, 4, 5%, não é? De médias anual em termos de crescimento. Em 2021 teve um crescimento pós-pandemia muito significativo, não é? E que depois, entretanto, deixa-me ver aqui, para não estar a vos dizer as neiras, não é? Desculpem que de vez em quando aqui a janela ocupa-me, já estou aqui a ver a Cristina. Em termos de estimativas do PIB, o ano passado tenha estado, não é, quase estagnado e que em 2023 não vai ter crescimentos expressivos. Isto porque é importante. Lembrem-se, ambos estes países têm ali uma proximidade significativa também com a Europa Central, não é? E se a Europa Central, se a própria Alemanha, que é um dos parceiros comerciais também significativos, travar, e também é para ser nosso significativo, nosso comercial como Portugal, não é? Se a Alemanha efetivamente travar, afeta um conjunto de situações que estão relacionadas com países com os quais têm trocas comerciais. Vejam estes números, eu vou-vos dizer, vejam estes números, e este é interessante, não é? Eu já vos falei de algumas coisas, a parte toda de infraestruturas, da parte toda de internet e da componente digital, que estão no top 5 a nível mundial. Mas a questão é esta, não é este o número dos dados macroeconómicos, já vos falei, mas é isto. Isto é impressionante, não é? Vejam uma coisa, eu não sei se vocês têm noção, Portugal aqui está no 36º, eu estou no 22. Portugal aqui está para aí no 40º qualquer coisa, eu estou no 21. Portugal aqui na transparência está para aí nos 70 e tal por cento, não é?
nos 70 e tal por cento, nos 70 e tal e 70 países, eles estão nos 14. Facilidade de fazer negócios, que é o que interessa para nós em termos de trading. Eles estão em sétimo. Facilidade, isto é do ranking do Doing Business do Banco Mundial. Estão em sétimo. Sétimo. É um número notável. E depois vejam isto, não é? Nós não temos isto. O risco geral, o risco económico é fabuloso. Porquê? Porque basicamente não tem dívida. Não tem dívida. Quase não tem dívida. Um dos países menos endividados do mundo numa ótica de PIB nominal. Não é? Isso é também significativo. Depois aqui o que é que eu coloquei? Para aqueles que gostam mais de pormenor e tal, coloquei aqui alguns gráficos vocês podem ir buscar isto a dois sítios, ou a OECD, portanto a OCDE, ou podem ir buscar ao IMF ou ao FMI, não é? Eu desculpem às vezes as siglas em inglês, que é ao Fundo Monetário Internacional. Tem aqui uma ideia, não é? Uma das coisas. Uma coisa que me chamou a atenção, pá, bem ou mal, não é isso, mas é a disparidade aqui, que às vezes paridade em parte de igualdade de género em termos de pagamento. É interessante verem, tanto numa ótica de Lituânia como numa ótica de Estónia, que estão aqui os gráficos a vermelho, de ver as curvas de tendência do que é que realmente está a acontecer nos países. Eu vou passar isto para a frente, com mais velocidade, para entrarmos aqui na parte mais de trading, não é? Portanto, vejam aqui numa ótica de comercial com o mundo, não é? Das relações comerciais que, entretanto, a Estónia tem com o mundo. Para depois, entretanto, irmos para as relações comerciais com Portugal. Alguns detalhes, não é? Depois vocês utilizarem isso para a vossa tomada de decisão. Importam, não é? 24 mil milhões, da linha amarela, e exportam 22 mil milhões. Portanto, tem aqui um déficit, não é? Qualquer coisa de 2 mil milhões, conforme nós temos também. Outros números, mas é isso que nós temos. Mas eu acho que é interessante vocês verem aqui a importação. O que nos interessa a nós, estamos a exportar ou queremos entrar num país, é este número aqui, a importação. A não ser que estejamos a comprar lá para trazer para cá, não é? Ou seja lá o que for. Mas vamos olhar para a linha amarela. E a linha amarela é interessante, é um valor muito significativo em termos de compras. O que é que eles basicamente compram? Ou o que é que compram mais? Em termos de grandes grupos, depois vamos ver em Portugal, não é? Isto que nos interessa, mesmo na componente mais de. Pode ser, aqui entra a componente toda de construção, de materiais de construção, de máquinas e aparelhos, de metalomecânica. Vamos olhar para isto. É isto que está aqui. Máquinas e aparelhos, não é? Em termos de grupos gerais, depois vamos detalhar isto. Vamos ver isto um bocadinho mais. Mas é isto que eles entendem compram, não é? Vejam uma coisa, as importações da Estónia restaram um valor, isto da Comtrade, que é uma das. As importações da Estónia restaram um valor de 24 mil milhões de dólares em 2021, 18 mil milhões em 2020. Portanto, vejam, é interessante ver a evolução. Também, pronto, agora vocês. Mas isso foi a pandemia. Sim, também. Mas há aqui um crescimento significativo em termos de compras lá fora. Ok, exportações, isto é o que eles exportam, não é? Que não é tão significativo olhar para isto, porque nós estamos a olhar aqui para trabalhar o mercado, mas estão aqui dados para vocês olharem para isto. Quem são os principais fornecedores, não é? Ou melhor, a quem é que eles mais compram? Não é? Países, estamos a falar de países. Não de empresas, mas sim de países. Temos aqui, estão a ver, como vocês veem, tem a China, tem a Finlândia, que está lá ao lado, não é? A própria Lituânia, e temos aqui também uma situação direta também com a própria dimensão do mercado, e é natural, não é? Que estão ali ao lado, da componente da própria Rússia, que vai sair no meio destas sanções, ou das coisas que atualmente estão a acontecer, de trading entre países e da própria União Europeia, este valor, como vocês devem imaginar, agora em 2022 vai ser totalmente distinto, porque houve imposições legais que impedem certo tipo de trocas comerciais com a Federação Russa, não é? Não vou estar aqui a dar, não é, detalhes sobre essa situação, mas é importante estarmos a olhar para isto. Aqui tem o gráfico, não é, numa ótica de curva ou de tendência. Foi o nosso, pronto, em função de dimensão de valor, 61º cliente, deixem-me ver, eu quero depois aqui, vocês têm os números aqui com mais detalhe, eu agora quero olhar aqui mais para na estrutura das exportações, está com essas máquinas e aparelhos, ok? Portanto, aquilo que nós mais estamos a exportar, vejam, Portugal, aquilo que mais está a exportar para a Estónia é a componente aqui de grande grupo, quase 20% de máquinas e aparelhos, não é? E a parte aqui depois tem aqui uma componente de metais. Isto aqui tem mais dificuldade em ver o que é realmente isto. E a parte mais de componentes também para automóveis, não é? Também é importante aqui ver aqui alguma situação na parte de componentes de automóvel. Vou passar isto para a frente para entanto olharmos. Portanto, o mapa é este. Depois o que eu tenho aqui, para vocês entanto olharem e verem com mais atenção em função,
como estão aqui diferentes empresas, diferentes setores, eu tenho alguma dificuldade em me ajustar muito rapidamente, não é? Principalmente, se estivéssemos juntos era mais fácil, não é? E olhávamos agora para isto com mais tranquilidade. Estando assim à distância é um bocado é mais difícil. O que é que eu vos queria passar? Esta imagem, que é, estes dados são interessantes porque produzem depois uma realidade, mas é importante olhar para isto e para as tendências, que é, por grandes grupos, não é? Neste caso, grandes categorias de produtos exportados de Portugal para a Estónia, desculpem, conseguem ver o que é que está a acontecer nos últimos anos, o que é que estamos neste caso, o que é que eles estão a comprar a grandes setores e grandes grupos em termos portugueses, e depois aqui o que é que está a seguir. Digam-me se depois isto é, estejam à vontade para depois um e-mail, ou uma dúvida, ou uma coisa qualquer, que é, e aqui está dividido, não é, por nomenclatura combinada, neste caso, produtos exportados. Aqui, espera aí, ver se não está nenhuma asneira. Não. E este é capaz de ser aquele que eu mais gosto, não é, numa ótica de detalhe. E para nos dar dados mais finos, mais refinados. Que é, aqui está por subprodutos exportados, que é, eles dividem os grandes grupos em grupos mais pequenos e ficamos com uma ideia, pá, tanto na componente agrícola, na parte energética, quase no meio, não é? Na parte mais de químicos, na parte mais de madeira, na parte mais de têxteis, não é? A componente tanto de têxtil moda como têxtil lar, como calçado, está aqui tem o detalhe, que é quanto é que a Estónia nos está a comprar, pelo menos nestes últimos 4 anos, e dados muito recentes, e como é que está, não é? Qual é o peso e qual é a tendência que, entretanto, ambos estão a ter. Posso dizer, é nos dois países as oportunidades andam um bocadinho à volta disto, que é o setor das TICs, tecnologias de informação, não é? São interessantes e relevantes, o setor da parte componente toda da energia, o setor da componente toda de metalomecânica, pá, de infraestruturas, portanto, de construção, até de materiais de construção, e nós temos valências também nessa área, como temos noutras. E depois a componente, numa ótica de retalho, se for trabalhada dentro da dimensão, também da componente também de têxtil, calçado, portanto, as nossas indústrias mais, diria, mais tradicionais. Aqui, por acaso, eu não tive a oportunidade, pode ser falha minha, na componente de, que é uma área que eu gosto muito, a qual me dedico, a componente pá, de vinhos. Também há aqui números, também estão aqui, mas depois vocês veem isso com mais calma. Uma coisa que me chamou a atenção, e é engraçado, que para o próprio mercado, isto numa ótica de dados, não é? Então aqui podem estar eventualmente aqui empresas de transportes que até também podem ajudar nesse sentido, que é o peso, não é? Quase a 90, coisas não. Ok, quase 80%, o trading que se passa, não é? Passa pela componente toda mais até rodoviária do que propriamente da componente marítima, ou melhor, 90% é transporte rodoviário, não é? Em termos de... O que é que eu propunha agora para entrarmos na Lituânia, dentro deste mesmo modelo? Que é, se houver... Bem, se calhar vou parar aqui... Cristina, permites-me? Vou parar aqui a... Se houver alguém que, entretanto, queira colocar pá, alguma questão, não é? Uma outra dúvida, um outro caso, situação mais específica sobre aquilo que entretanto tenha, mesmo uma partilha de uma experiência, do que é que está a fazer, do que é que não está a fazer, do que é que pensa sobre o mercado, sobre a componente toda relacional, que tenho agora, não é? Tenho 1 minuto para fazer isso. Se não o fizerem, ficam impedidos de utilizar a vossa palavra para todos sempre. Estou a brincar convosco. Para quem me conhece, já sabe que eu sou brincalhão, senão isto não tinha tanta piada. Estejam à vontade de, se quiserem, colocar alguma questão. Ninguém, ó, das duas uma, ou fui muito explícito e disse tudo aquilo que vocês queriam ouvir, ou ninguém percebeu puto, e então também não quero colocar perguntas, também pode ser. Sou humilde ao ponto de ser... Vejam, isto é uma coisa muito rápida, não é? Não é numa hora, nem em meia hora, a falar sobre o mercado. Eu posso dizer é que a experiência, mesmo em termos relacionais, as que eu tive, são boas, não? São pessoas afáveis, amáveis, abertas e com uma abertura significativa em termos relacionais. Mais até eu posso dizer, da minha experiência, são outros povos, neste caso estão ali um bocadinho ao lado, que são mais os nórdicos, não é? Eu, assim, com Finland, para não estar aqui, senão depois entre tantas pessoas dizem, mas não gosto, não é não gostar, estou a dizer a minha experiência. Veja uma coisa, eu estou a dar a minha experiência.
Depois as experiências, a minha experiência para alguns de vocês pode não ser representativa de um todo. E partilhas com outras pessoas. Mas para vocês terem uma ideia, aqui, os finlandeses são muito frios. Eu acho que os mais quentes ali dos nórdicos todos, também eu tive lá mais, mas são os dinamarqueses, não é? Eu chamo-lhe os latinos do norte, os dinamarqueses são os mais latinos e mais próximos de nós, dependemos da componente mais de ligação, mais quente. Mas estes povos aqui mais dos Bálticos são pessoas muito relacionais, portanto, até são mais do que os próprios nórdicos, das experiências que eu tenho vindo a ter. Portanto, são próximos de nós, não, são distantes, não é? Mas numa ótica relacional são pessoas que, não vou dizer que são latinos, claro que não, mas são pessoas com uma componente significativa em termos de abertos e componente relacional e de abertura e de... Depois é importante também falarmos aqui também de uma coisa, foi dos países, isto é importante depois, se quisermos entrar aqui na componente de religião, não é? Dos países, a parte toda pagã, não é? Ou mais do cristianismo e não sei o quê, se eu não estou enganado, foi dos países que mais tarde, não é? Em termos por isso é que há muitas coisas de componentes de igrejas e a parte toda cultural, que mais tarde se converteu ao cristianismo, não é? Em termos de europeu, se eu não estou enganado, para não estar a dizer uma asneirola, pelo menos é um dos dados que eu tenho, eu também posso falhar. Portanto, Cristina, como as pessoas estão todas mais do que elucidadas e todas mais do que à vontade sobre aquilo que tanto foi dito e não têm dúvidas ou questões a colocar, avançamos, certo? Vamos avançar. Eu fico triste, não é? Mas pronto, é o que é. Compartilhar, desculpem aqui. Façam perguntas. Eu vou-vos dizer uma coisa. Sabem o que é que eu uso sempre na brincadeira? Eu uso sempre esta expressão, vejam. E pá, já estão a ver, perdão, têm ecrã inteiro já outra vez? Sim? Eu uso muito esta expressão. É mais inteligente saber fazer perguntas do que dar respostas. Certo? Quem comanda uma relação comercial ou uma relação, seja com quem for, tem aí uma pergunta. Qual é a pergunta? Podem-me ajudar? Que eu agora não consigo ver. Tem uma pergunta. Alguém disse, não sei se foi, eu vi qualquer coisa aqui a pescar um pop-up. Cristina, podes-me Sim, Zé ajudar, por Carlos. favor? O Nelson pergunta como é que estão estes países do ponto de vista de transformação digital. Nelson, são dos países que estão mais à frente. Há lá um dos países, tanto a Lituânia, estou a falar de rankings, não é? Não é o Zé Carlos que está a avaliar em função de estudos, daqueles indicadores que eles utilizam para esta parte. Em termos de transformação digital, estão naqueles 10 primeiros, não é? Em termos de ranking mundial. Portanto, mesmo na componente toda de startups, por exemplo, mesmo na componente toda de startups, embora nós tenhamos aqui em Portugal aquela coisa, aquele sonho desculpem, e temos o Web Summit da vida e coisas do género, e Startup Nation, não é? Agora já não sei se é Unicorn Nation ou qualquer coisa do género, mas é Startup Nation. Eu não estou a dizer isto com ironia, desculpem, eu sou brincalhão. Estou a dizer E eles, numa ótica de startups ou de criação de startups E nós somos um exemplo, Portugal também, não é? Nós criamos mais startups, se formos ver, do que Itália ou que Espanha, quando, entanto, fazemos situações comparativas em dimensão do próprio país. E temos muito mérito nisso, não estou por isso em causa. Mas digital e na transformação, da adaptação e transformação digital estão entre os 10. Depois, entanto, se o Nelson quiser mandar um e-mail e pedir esses estudos, eles estão dentro dos 10, ambos os países, não um deles em terceiro, o outro, não sei se sétimo, oitavo, estão dentro dos 10 países mais... Vejam, eles têm situações implementadas, foram dos primeiros países a criar, mas acho que foi a Lituânia, se eu não estou enganado, a criar a votação. Eles têm o Citizen Card, não é? E depois, entretanto, tem uma situação quase de criar a votação. Foram dos primeiros em termos de votação, até a própria eletrónica, em termos de governance, não é? Portanto, por aí já dá para ter uma ideia do que é que... E eu falei-vos da situação também na Lituânia, então, do tal Pipedrive e do CRM, que é um fenómeno, e muitas empresas portuguesas utilizam Pipedrive. Não sabem é que se calhar tem origem na Lituânia. Pronto, mas isso é outro assunto. Nelson, não sei se ajudei ou não, portanto, eles estão no pelotão da frente, em termos de infraestrutura tanto em termos de infraestrutura, de internet rápida e de condições para, como também na componente toda de transformação digital,
porque é um dos desígnios do próprio governo em termos estratégicos. E não é um caminho que estão a fazer hoje, é um caminho que vem de trás. Assim como sempre, isso é importante saber. Obrigado, Nelson. Portanto, vamos agora passar para... Nelson, se eu não ajudar também, epá, é bater aqui no Zé Carlos. Eu gosto é de ser espremido, porque quanto mais espreme, mais sumo sai, acho eu. Isso é, quando temos competências, não é? Quando não temos, é mais complicado. Portanto, este é o maior, em termos de área, não é? Em termos de área, tem 60 e tal por cento da área portuguesa. Portanto, dos três países, não é? Da Estónia, da Letónia e da Lituânia, e este é o maior em termos de área. A capital está aqui também, não é? Portanto, 600, próximo disso. O PIB, pronto, já é um PIB bem mais significativo também, terem atenção. Lembrem-se, a Lituânia já tem o dobro de habitantes, ou mais do dobro de habitantes do que tem a própria Estónia, não é? Portanto, isto é importante por componente toda de geoeconomia, não é? E de do que tem, ou seja, o mundo transformou-se também no último ano, não é? Em termos de forças energéticas, não é? Entre aspas. E é um desígnio também do país de menor dependência, não é? E uma das dependências também estava ou está, não é? Ou ainda tem algum tipo de situação com a Federação Russa, o que é natural. Mas reformas significativas têm vindo a ser feitas, até para a própria situação de convergência com indicadores da União Europeia, conforme eu vos falei. Portanto, a parte toda da promoção de empresas financeiras e de base tecnológica. Aquilo que o Nelson disse, a parte componente toda tecnológica é muito tida em conta em termos de signos estratégicos, não é? Passando aqui para a frente, crescimentos, para ler tendências. Foi uma das retomas mais aceleradas em termos de Estados Bálticos em 2021. Em 2022 não cresceu assim, não cresceu, quer dizer, 2%, 1,8%. Vejam, e aqui é interessante ver isto, consequência do impacto negativo do conflito, não é? De Rússia e Ucrânia, e desculpem, nas exportações, portanto, constituindo a Rússia um dos principais parceiros comerciais da própria Lituânia, que é natural, não é? Então, a Estónia também acaba por ter essa ligação, que nem que seja numa forma transitória, tem um impacto direto também nas contas e nas relações comerciais nas relações comerciais também do próprio país. As licenças de serviços, ok, deixem-me passar isto para a frente. E lembrem-se que a Bielorrússia também está ali quase encostada, não é? Encostada, faz fronteira. Vejam aqui os números, não é? Já vos falei sobre estes números. O PIB per capita não é tão significativo, é superior ao nosso. Não é tão ainda mais elevado do que é propriamente a própria Estónia, mas mais uma vez eu queria entrar por aqui, que é, como vocês estão a ver, os números não são tão bonitos. Isto continua a ser números muito bonitos. Vejam, às vezes quando nós estamos a falar de certo tipo de países, eu não vou entrar aqui nem especificar em países, e começamos a ver aqui em rankings 100 e tal, ou aqui na componente de transparência 160, 170, ou não é, risco económico, risco de crédito, risco de... Estamos a falar de números muito, muito simpáticos. E mais uma vez, eu quero olhar para isto. Tanto a Lituânia como a Estónia, vejam, o outro estava no sétimo, aqui está no 17º, numa ótica de captação de investimento estrangeiro, numa ótica da facilidade de abrir uma empresa, numa ótica, aqui mete-se tudo, numa ótica de facilidade em termos de fazer negócio, estão dentro dos 15, não é? 20 países, um sétimo ou 17º, mais interessantes do mundo. Isto não é da Europa, isto é do mundo, estão a ver? Isto é o 17º em 177 países avaliados, não é? Que quase os países todos. Portanto, isto é um número muito simpático. Pá, não sei o que está a dizer, mas não sei em que número é que está aqui Portugal, mas Portugal anda para aí no 40º, à volta disso. Eles vão, claro, por isso foi 42º, 38º, Portugal anda aqui à volta do 40º. Portanto, é importante olhar para isto e compararmos, não é? Que às vezes nós esquecemos de... Não temos de estar sempre a comparar-nos com os outros, não é? Mas é importante às vezes relativizar. Quando nós dizemos, eu acho às vezes piada que é, porque eu sou o maior, mas o maior que é da tua cidade, do teu bairro, do teu país, da tua região, não é? Que às vezes nós temos de entrar aqui em termos de nos comparar com alguma coisa, não é? Porque a nossa dimensão, independente de qualquer coisa, tem de ser comparada com alguma coisa, não é?
E depois eu vou-vos dar um exemplo concreto. Isto acontece N vezes. Eu tenho por causa do mercado de exportação. Porque estamos a crescer 17%, vejam, porque estamos a crescer 17% nesta região ou neste mercado. E eu pergunto, e os concorrentes mais diretos, ou que fazem uma coisa muito próxima, estão a crescer quanto? Estão a crescer 25, 27, 28. Então nós não estamos a crescer. Estão a ver? Não sei se me faço entender. Quer dizer, não estamos a crescer. Estamos a crescer, mas estamos a perder cota de mercado. Se os outros todos estão a crescer mais do que nós não estamos propriamente no pelotão da frente. Mas o ideal é crescer, certo? Estamos de acordo. Mas agora, se todo o mercado crescer e se eu só crescer abaixo do que o mercado em média está a crescer, eu não estou a crescer. E às vezes não olhamos para estes números e temos de olhar para estes números, porque às vezes somos. Aqui estão alguns daqueles gráficos que eu já mostrei, se vocês quiserem olhar com mais detalhe. Mas vamos olhar agora com mais atenção e com mais pormenor aqui aos dados da Lituânia. Portanto, importa que é o valor. Aí eles já têm um superávit, ao contrário da Estónia, tem um superávit, não é? Portanto, ou melhor, não tem superávit, estou a dizer as mesmas, não tem nada de superávit. Tem um déficit até pior que a própria Estónia, talvez isto ao contrário, perdão. Portanto, importam, mas é um valor significativo, 44 mil milhões, não é? Em termos de mundo, o que é que compram fora. Os que por acaso são muito. Os bonecos, não é? Em termos de infográfico, é muito parecido ao da Estónia, com valores diferentes, naturalmente, mas é muito parecido porque são economias que têm alguma similaridade, não é? São próximos, não é? Portanto, estão ali quase encostadas e quer dizer que não haja assim, mas são economias. Não é por acaso que a AIP está a fazer uma missão aos dois mercados, porque são ambos muito próximos, não é? Portanto, próximos a todos os níveis, não é? Em termos de proximidade, de comportamentos, de consumo, de potencial de compra. O que é que, entretanto, exportam mais? Tem a componente aqui de químicos também, não sei o quê, vou passar isto mais para a frente. Principais fornecedores, não é? Entretanto, mais vende? É isso, às vezes fica aqui meio. A quem, entretanto, mais vende para a Lituânia? Temos aqui a significativa Alemanha, a Rússia, não é? Naturalmente também, a Letónia, está lá ao lado. Está a Estónia aqui também como dizer, e a componente também toda da Polónia. Um país que eu vos digo para estarem significativamente também atentos, mas tem outra dimensão, porque tem quase 40 milhões de habitantes. A Polónia é um país muito interessante também, não é? Nós temos quase uns 1.000 milhões de vendas para a Polónia. Portanto, olhem também para não estar a falar aqui de coisas de economias também ali na Europa Central, olhem também para a componente da Polónia. Isto é na componente de exportação, quais são os principais clientes deles, estão a ver? Isto vai ter um impacto, visto a Rússia comprar à Lituânia uma parte significativa, deixem-me ver aqui o valor para não estar a dizer as 10%, não é? Como isto provavelmente vai diminuir, isto vai ter impacto, daí o não crescimento não tão expressivo o ano passado, tanto da Estónia como da própria Lituânia, devido à relação direta que tem e algumas imposições, não é? Que vêm da própria União Europeia e que os Estados-membros depois ratificam e cumprem, não é? Ou, entretanto, cumprem com um conjunto de diretivas ou decisões comunitárias e que arrefece, ou pode arrefecer, tendo a intenção que era, não é? Ou que é um parceiro comercial significativo com os dois mercados. Tendências, cá está ela. Estão a ver, eu gosto muito de olhar, vejam, quando eu estou a olhar para o mercado, eu gosto muito de olhar para este gráfico e depois ver aqui as exportações, não é? Está aqui o quadradinho. Estão a ver, vejam a evolução, quase não existe, cresce, 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 cresce. Claro que aqui em 2020, vejam, se não aparecesse a pandemia, provavelmente este retângulo estava aqui, não é? Mas vê-se claramente, estão a ver, vê-se claramente uma situação de tendência de crescimento e de apetência. Portanto, é um mercado que está a começar, ou já tem, alguma relevância em função do valor, para os exportadores portugueses, não é? E há exportadores portugueses que estão atentos a estes mercados. E ainda bem, não é? Estes como para outros, mas estes é interessante ver a evolução dos mesmos. E depois aqui temos uma situação muito próxima daquela que, entretanto, também está dentro do nosso INE, o Gabinete de Estatísticas e de Economia, de Estratégia e de Economia, dentro do Ministério da Economia, que nos dá estes dados muito interessantes, nos permitem também fazer umas análises, mas eu queria, só aqui para vocês terem uma ideia, portanto, conseguem ver aqui os números, não é? Aquele número que eu pus num dos primeiros slides, está 180, eu estou a ver mal, é 182, exatamente, entre bens e serviços,
Depois aqui vocês veem, se quiserem ver, aqui tem a divisão entre, para depois entrarmos no detalhe, a divisão entre a componente toda de bens e a parte toda de serviços. Vejam aqui numa ótica de, desculpem, numa ótica de ranking do país no comércio internacional de Portugal, numa ótica de importações, a relevância, não é? Dentro da dimensão do país. Para a dimensão do país estar neste ranking, não é? Para a dimensão da economia estar neste ranking, já é algo com o qual devemos estar atentos àquilo que realmente está a acontecer. Qual é o destaque maior da componente toda mais significativa em termos daquilo que nós, entretanto, exportamos para a Lituânia? Está muito neste setor, não é? Na componente toda de fornecimentos para industriais, noutras categorias industrial. Aqui vocês vão ver aqui produtos primários, indústria. Aqui não tem muito detalhe, mas depois vamos avançar aqui assim. Aqui tem a parte toda. Eu gosto de olhar para este, não é? Mas vocês depois têm acesso a isso e veem isto com mais cuidado e que vos permite também ter mais dados, para saberem o que é que está a acontecer, não é? Embora, como vos disse, da nossa experiência, daquilo que fazemos, uma coisa é falar sobre isto. Outra coisa é, não é, pôr pés a caminho e fazer um investimento que é de metade do investimento se fossem sozinhos, não é? Fazer uma agenda dessas, com a própria missão da AIP, que até também vão naturalmente receber. Deixem-me ver aqui. Esperem, desculpa. O que é que chama mais a atenção em termos de valor, não é? Estão a ver, a componente de produtos agrícolas primários, não é? Tem um peso, mas não é muito significativo. O que é que está aqui um valor, se calhar, mais gordo, entre aspas, não é? Tem aqui a parte toda de produtos, aqui entra a parte química e de farmacêuticos, não é? Portanto, o que é que nós andamos? Não é provavelmente, andamos a vender, aqui tem uma componente da parte toda também da indústria de químicos, nesse caso de medicamentos, não é? Provavelmente. E, portanto, há aqui alguma empresa, não tenho aqui o detalhe sobre qual é a empresa, não é? Nós temos uma ou outra, não é? Vamos estar a falar aqui de nomes de empresas, de farmacêuticas. Não temos propriamente grandes farmacêuticas em Portugal, mas há 4 ou 5 players que estão efetivamente a fazer um trabalho interessante por aqui. Na componente do calçado, não tem quase expressão. Aqui estamos a falar, não tem quase expressão. Estamos a falar de 1,5 milhão, mas 1,5 milhão é um valor pequenino. Na componente de máquinas, 4 milhões, não é? Na componente mais aqui de metais minérios são as nossas Moncorvos da vida. Aqui na parte de material de transporte, não é? De produtos acabados, vocês depois veem isto com mais cuidado. E depois é isto, que eu aqui também, se alguém da parte dos transportes também quiser ajudar, eu agradeço, porque depois aqui, em termos de mercado, é diferente. Ou melhor, é diferente. Está muito dividido. Eu sei que depois depende das rotas, depende dos preços, depende não é, das dinâmicas que já existem, tanto em termos marítimos como em termos de rodoviário. Mas para ambos os países, aqui é muito mais competitivo, não é? Em função do valor bem mais competitivo, que é o valor em si, está dividido, não é? Entre marítimo e rodoviário, não é? Enquanto na Estónia tínhamos uma componente rodoviária muito significativa, aqui já temos uma componente também marítima com alguma dimensão. Como vocês não fazem perguntas, eu acelero. Entretanto, já estamos adiantados aqui na nossa informação. Como é que isto depois se organiza em termos de missão da AIP? Vocês manifestam claramente, não é? Depois de receberem a informação e detalhe da missão, manifestam se desejarem, não é? Naturalmente. O interesse em participar ou em estar, ou em ter mais dados, mais informação sobre a própria missão, preços e condições, mas como é que isto funciona assim de uma forma muito rápida, que é identificado claramente quais são os vossos interesses, que tipo de players, não é? Players, potenciais compradores, é que naqueles 3, 4, 5 dias que eu vou estar nos mercados, eu gostaria de visitar. São normalmente aqueles que têm mais apetência para me comprar, em função de ligações e de reuniões que eu gostaria de fazer, seja reuniões de coisa, de demonstração, de mostruários, seja lá o que for, que vocês, tanto tenham, ou de tecnológicas, o que for, não é? Em termos de apresentação. E depois a AIP vê se há match ou se não há match, se há condições, e em função disso, depois de vocês se vincularem, não é? À missão, prepara-vos não é? Que vocês recebem X tempo antes da própria missão e podem ir retificando ou dizendo esta empresa faz sentido, esta não faz tão sentido, gostaria de ter um bocadinho mais à direita ou um bocadinho mais à esquerda, em que vos prepara um conjunto
de potenciais parceiros ou de reuniões para vocês, entretanto, no terreno e com acompanhamento personalizado, não é? Portanto, de uma colega também do elemento da própria AIP, personalizado tanto antes, como durante, como depois, não é? Da própria missão. Da minha parte, Cristina, algumas pessoas não fazem perguntas, eu acelerei, pronto, dei-lhe aqui um bocadinho mais de velocidade. Não quero ser maçador, não é? Se eu começar ali a falar de números, vocês dizem, ó Zé Carlos, desliguei, não é? É um bocadinho isso. É dar-vos um bocadinho mais de dados que permitam, eventualmente, a vossa decisão, sem soluções mágicas, mas a minha opinião e das experiências que eu já tive, que são dois países que estão bem estruturados. Estão bem estruturados, são maduros, não é? Estão integrados na União Europeia e têm infraestruturas boas e é um mercado maduro que permite também conhecer importadores, distribuidores, parceiros, potenciais parceiros. Depois há aqui duas formas. Ou vocês constroem a vossa própria agenda, portanto, constroem, não é? Pedem um conjunto de situações, ou tentam fazer vocês essa mesma agenda, que às vezes não é complicado. É complicado. Eu digo que é complicado a probabilidade de conversão, não é de conversão, perdoem, que é de terem leads ou potenciais qualificados é um bocadinho menor do que se fizerem com a AIP, porque não sabem provavelmente quem é que está do outro lado, nem houve alguém localmente que validou aquela tipo de entidade em função de, não é? Entre um desejo e uma necessidade. Podem fazer isso, não é? Podem, entretanto, ter eventualmente alguém, pode ser. A diáspora portuguesa ali na Lituânia e na Estónia não é muito forte. Não é? Estou a falar de. Quando digo diáspora, é quadros portugueses ou potenciais parceiros que já estejam lá e que sejam muito significativos, como há noutros mercados, não é? Em termos das nossas, das nossas imigrações, não é? Para aqueles lados não há assim uma coisa muito significativa, pelo menos os dados que eu tenho, das experiências que fui vindo a ter. E, portanto, ou fazem isso, ou, entretanto, fazem diretamente com a AIP, não é? No sentido de... O que eu vos estou a dizer é que o que acontece muitas vezes. Eu vou dizer, para mim, isto não é por estar aqui a puxar a brasa à minha sardinha ou ao meu coração e à AIP, que teve, não é, a amabilidade de me desafiar para isto, que é, eu posso dizer, é que há muitas situações com determinado tipo de parceiros, não é só a empresa, é com quem é que vamos falar lá dentro. E de conseguir os tais copíris que eu vos falei, não é? Lembram-se dos copíris? Já tinhas para o coração, que é muito importante numa ótica de perfil de quem compra. Dentro disso, o que é? Às vezes nós tentamos marcar, por e-mail, pode ser via rede social, LinkedIn, ou via um parceiro, ou via uma base de dados que já temos, e conseguir marcar essa reunião com vínculo e com a certeza que ela realmente vai acontecer. A vantagem é, algumas delas conseguimos através da AIP, sozinhos não conseguimos lá chegar, não é? Pode ser até via institucional. Não conseguimos lá chegar. E se for via AIP, a probabilidade de ter isso como validado e como garantia que a reunião realmente vai acontecer, embora não haja... Também a AIP também não é perfeita, não é? Quer dizer, eventualmente, eu também já tive a oportunidade dessa, em 12, 14 reuniões naqueles dias, ou 10, ou 7, ou o que forem, uma pode não ser perfeita, uma pode, por alguma razão, ser adiada, uma pode, por alguma razão, ter algum tipo de mudança na agenda de última hora. Isso acontece, não é? Portanto, isto não é perfeito, porque as pessoas também têm as suas agendas e, independentemente do seu grau de compromisso. Mas basicamente é isso. A EP funciona aqui como um veículo para acelerar processos, não é? Se me permitem a expressão, um bocadinho isso. E para que a vossa base de quem vão visitar no mercado, porque o primeiro passo para trabalhar o mercado, para quem já trabalha, muito bem, está a ter resultados, insista e persista. Para quem ainda não foi ao mercado, acho que deve fazer uma visita ao mercado, não é? Até no limite para... Eu tenho situações dessas, não é? Até para no limite verificarem em loco que eventualmente aquele mercado não é prioritário. Estão a ver? A questão é essa muitas vezes. Mas a vantagem que tem é de irem com mais certezas e com uma potencial taxa de conversão maior do que aquela que até teriam se fossem sozinhos. Agora, é possível ir sozinhos? É. Até é possível pegar no carro e andar e, e ir para qualquer uma dos centros gravíticos das duas, não é? E ir em frente e está tudo bem, não é? Para mais que nós somos, não é? Pessoas de... Infelizmente ela faleceu, não é? Eu gostava muito daquela expressão do... Não sei se vocês estão... Eu gosto da Linda de Souza, da mala de cartão, não é? Somos um país de imigrantes e, olhem, eu vou-vos dizer, eu estou aqui a brincar com isto, e isto é muito sério. Estamos a falar de uma das maiores empresas, já tive a oportunidade de colaborar, uma das maiores empresas na área alimentar, como estar a falar de nomes, em que há 30 anos atrás era mesmo assim, não é? E há 40 anos atrás, que era malinha,
uns papéis com catálogos e ir uma semana não sei para onde, até para o Japão, pôs um caso concreto. Por acaso já tive a oportunidade de estar no Japão também, não foi em trabalho, foi numa academia. Mas para você ter uma ideia, até para o Japão, aí uma linha, e te andar, e depois lá começa a fazer telefonemas e a tentar marcar reuniões ou bater à porta fria. Então se faz ser em países internacionais, fazer porta, se me permitem a expressão, porta fria, não é? De, olá, estou aqui, sou o fornecedor de... Epá, e temos muitos empresários de grandes empresas hoje em dia que fizeram isso sozinhos, eles próprios, os donos, há 40 e 50 anos atrás. E há um mérito incrível também nisso e naquilo que fazem, porque os negócios são pessoas, não é? Cada vez mais. Não são mais nada do que isso. Ou melhor, são muitas mais coisas. Não são só pessoas, são pessoas a fazer bem feito, são pessoas a fazer aquilo que tem que ser feito e são pessoas motivadas para fazer aquilo que intentam fazer. Porque se não houver aqueles três pilares, não são só pessoas, são mais coisas do que isso. Acima de tudo, são pessoas. Portanto, da minha parte, desculpem se eu fico aqui a falar com alguma intensidade. Não vejo aqui, estou muito triste. Cristina, vou derramar 2 ou 3 lágrimas. As pessoas não querem fazer perguntas. Eu fico muito triste aqui no meio do... Estou-vos a provocar. Também, se não quer... É assim, se não for para fazer perguntas, não é? Não é para tomar... Não façam, não é? Também, eu estou a ser só brincalhão e provocador porque é a minha forma de estar... forma de estar, senão depois vocês também adormecem, porque eu sei que isto é uma coisa intensa e pesada em muitos números, mas que vos permitem, à partida, ter mais dados amanhã para tomarem melhores decisões. Portanto, obrigado. Cristina, deixo isto contigo, tu é que mandas. Da Mafalda, já está, perfeito. Já me ouvem? Claro que sim. Já. Pronto, eu estava a tentar gestualmente, Perfeito. porque eu não conseguia ativar, eu não sei se isso também acontece com os outros participantes, Uhum. não conseguimos nós ativar o nosso som, parece que é preciso alguma Pois não, autorização. tenho que dar uma nota que querem ativar o som e eu enviar. Pronto, portanto, não é para alegrá-lo, mas se calhar até houve mais pessoas que quiseram falar, mas não conseguimos ativar o som. Portanto, eu decidi gestualmente tentar explicar. Fez bem, Muito Mafalda, fez bem, força. Olha, bem, em primeiro lugar, parabéns pela sua apresentação, foi bastante esclarecedora Obrigado. e também com informações importantes. O que eu lhe queria perguntar era uma pergunta um pouco específica do nosso setor. Nós somos produtores de vinho. Sim. E era para perguntar se tem alguma informação específica do setor de vinho nestes dois mercados. Nós já exportamos para a Estónia, não exportamos para a Lituânia, e é um país realmente que eu tenho na minha agenda para... A Lituânia tem um valor de mercado em termos de vinhos e de compras até superior à própria Estónia. Não? Pois, eu percebi pela apresentação, não é? Que Sim. a Lituânia... mas tem assim alguma informação mais setorial sobre vinhos ou não? Não, eu não tenho, quer dizer, eu não tenho hoje. Se me der 5 minutos, se me der 5 minutos eu encontro, não é? Estou a brincar consigo que me fala. Eu costumo brincar, ver, que às vezes muitas destas coisas estão disponíveis, mas no IVV, não é? No IVV. Isso eu tenho do IVV, Tem já isso? tenho a lista de importadores da ICEP. E da ICEP também, sim, sim. Tenho. Isso, portanto, essas Assim, situações informações, mais específicas eu não tenho. Sim, qualquer mais. pessoa pode requisitar, não é? Certo, isso. Mas às Mas, vezes mas depois a nestes... Mafalda já, entre aspas, atacou e essa base de dados da ICEP na Lituânia também ou não? Já. Portanto, eu agora até estou, porque E como os vou à resultados? Provine, eu vou à Provine agora, que é uma Certo? feira importantíssima no setor dos vinhos na É Alemanha. das mais importantes, sim. E, Ou a mais portanto, importante. já mandei vários e-mails e tivemos também na Vinexpo, já tenho aqui 2 ou 3 contactos, Aham. temos reuniões, não é? Temos reuniões Certo. que já tivemos na Vinexpo. Já conseguiu marcar reuniões diretamente na feira, não é? Ok. Com potenciais importadores, distribuidores lituanos. Exatamente, Certo. exatamente. Pronto, mas às vezes há assim estudos, por vezes há assim estudos mais específicos quando se aprofundam assim mercados, não é? De vários setores, por isso é que eu estava a perguntar se por acaso conhece, porque essas informações mais generalistas qualquer pessoa tem acesso, não Certo, é? acesso. Não, informações mais específicas eu também lhe consigo. Vou-lhe pedir um orçamento, Mafalda. Ok. Porquê? Não, porque depois tem, não, tem a Tudo Mintel, se tem paga nesta vida. não, Portugal Foods e não sei o quê. Eu estou a dizer, eu estou a brincar consigo. Não estou a dizer que sou eu que lhe vou pedir Zé Carlos. Eu estou-lhe a dizer é que Claro. eles existem, mas entretanto tem de ser uma empresa que está muito especializada nisso, e eu tenho 2 ou 3 internacionais,
nesta parte do market research, não é? Em função do conjunto de indicadores muito específicos que a Intante tenha, mas que essas entidades, não é o José Carlos, essas entidades Eu vão-lhe sei, pedir dinheiro eu sei. para, entretanto, porque o que eles vendem é isso, não é? É market intelligence, não é? É sim, claro, claro. É ter uma coisa mais refinada. Mas eu digo-lhe uma fala, mas às vezes eu vou, da minha experiência, eu amanhã por acaso não vou estar a falar do nome, vou estar com uma grande empresa também de. Vou estar tanto com os comerciais como os dois export managers a trabalharmos amanhã e sábado de manhã a componente mais comercial e de abordagem a Claro. mercados em termos de ferramentas e técnicas. Tem dimensão, não é? Não estou aqui a falar do nome, não interessa. É cliente. E posso lhe dizer especificamente que eu, da minha experiência, vale não sei quantas vezes mais fazer uma missão e fazer uma viagem, não é? Ir para a Lituânia com, sei lá, 10 reuniões potencialmente marcadas Claro, e já com amostras, não é? Ou já com 3 ou 4 situações empurradas à frente de uma degustação até claro, virtual, não é? Que possa fazer previamente para validar ou para qualificar ou para não qualificar certo tipo de palatos não é? claro. De vinhos, não é? Ou de interesses estratégicos. Outra situação muito interessante, Mafalda, que é, na minha opinião, também da minha experiência, às vezes nós somos glutões, se me permite, andamos atrás do maior importador distribuidor local e é um erro estratégico. E completamente. Nós temos que procurar aquele distribuidor que venha ao Claro, encontro ao perfil da minha empresa e que isso. estamos a E que nos falar vai, na mesma, e que nos vai dar no mesmo, atenção. não Vai é? dar atenção, certo. Porque às vezes Claro. o grande, qual é o problema do grande? O grande é muito interessante, tem os canais todos abertos e está em todo É. lado. Só que Não, depois já tem tantas referências de nós diferentes somos um países. número. E Nós eu somos um sou, número. eu sou meio por cento, eu prefiro ter, Claro, claro. ou 0,1%, eu preciso ter um importador distribuidor muito Claro, mais de nicho, aquilo que a Mafalda disse bem, muito mais de nicho, especializado, com uma apetência e que claro, ficou até apaixonado pela nossa oferta, não é? E também dos vinhos temos isso, não é? Que é a parte emocional. A parte emocional, não é? No vinho, como noutras pessoas, claro. tem um peso muito significativo na decisão de Muito, compra. muito, Pronto. muito. Pronto, e a história, o terroir, não é? Vocês sabem isso tudo, eu não estou aqui. Não vou entrar aqui em pormenor. E essa parte toda, às vezes é mais pequenino, mas que nos vai efetivamente dar atenção. E que vai fazer uma Claro. aposta clara. E depois outra coisa, Mafalda, onde é que nós falhamos muitas vezes? Estou a falar nós, eu também estou envolvido nisto. Nós depois não fazemos um trabalho local que é de formação e de treino Equipa de vendas com a deles. equipa de vendas do Claro, distribuidor. É onde claro. nós muitas vezes também falhamos. Eu E sei. depois é Não o que se pode, acontece. não se Depois, pode conseguir um importador como se diz, deitar na cama. Não, tem que se. certo. É como uma planta, tem que se regar, não é? Não, para já tem-se de pegar na semente e Pois, sabe disso o vinho, não é? Tem-se de pegar na semente, estou a brincar, mas é pegar na semente e colocar uma boa semente, vejam. claro, Uma boa semente num sólido árido, não é? Ou no deserto, não vai germinar. Portanto, claro, número um, temos de acertar no terreno. Pegar na semente e acertar no terreno, que é o contexto. E depois temos de andar a regá-la, não é só uma claro, vez. É claro, regá-la todos os dias, senão se não regamos todos os dias durante um período de tempo, ela também vai morrer lá pelo meio, não é? claro. Pois, É, exatamente, é isso mesmo, obrigada. obrigado, eu. Não sei se mais alguém. José Castro pode falar agora, se quiser. Quem? Desculpa, Cristina. Acho que não. José Castro, se quiser já pode falar, que tem o microfone ligado. Ou então no Messenger, aqui na mensagem, pode indicar a sua dúvida. Pá, desculpem, é que eu estou constipado. Mas o Zé Castro, se calhar, pode não estar aqui, Cristina. Às vezes as pessoas, por alguma razão, ou saem ou atendem o telefone. Acho eu. Pronto, não havendo mais questões, não sei se depois José Castro poderá enviar um e-mail aqui para a IP, nós com certeza que depois lhe faremos chegar com o esclarecimento E necessário. depois a informação toda e estes slides e também os dados e detalhes sobre a missão vão ser enviados pela minha querida colega Cristina, sim. Muito bem. José Carlos, muito obrigada por tudo, muito obrigada também a todos os presentes online pela vossa presença e agradeço imenso. Será enviado, como o José Carlos diz, a apresentação e depois mais tarde o vídeo e colocamos ao vosso dispor para alguma questão que queiram. Muito obrigada e um bom dia de trabalho.
Eu que agradeço. Muito bom dia. Obrigada. Obrigado. Obrigada, eu.